Ganhando o Jogo. Debates esportivos. Olá, muito bom dia, 11 da manhã, mais 4 minutos, estamos começando pela Rádio Guaíba, o Ganhando o Jogo. O Ganhando o Jogo hoje, nesta terça-feira, 22 de junho do ano de 2021, está reunindo mais uma vez a equipe de esportes da Rádio Guaíba para debater as coisas do futebol no seu final de manhã. A hora certa que eu falei, 11h04, é Carrefour, todos merecem o melhor, Carrefour. Agora o recado da Panambra, você cliente Volkswagen que está precisando fazer as manutenções do seu carro, procure uma das oficinas da Panambra que estão abertas de segunda a sexta de 8 até as 18 horas. 8 da manhã às 6 da tarde, até as 18 horas. Você pode parcelar os serviços do seu carro em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Na realização de qualquer serviço, você ganha uma higienização completa do ar-condicionado do seu carro, do seu Volkswagen. Tem Panambra em Porto Alegre, tem Panambra em Caxias, tem Panambra em Pelotas. As lojas da Panambra estão cumprindo todas as medidas de segurança e higienização para garantir a tranquilidade sua. Agende o serviço do seu Volkswagen através do site www.panambra.com.br ou pelo WhatsApp 51984448820, 984448820 e faz o teu agendamento. Panambra. Nós começamos o debate. Hoje tem assuntos. Ontem nós tivemos a apresentação do Diego Aguirre e o programa terminou com o fim da entrevista coletiva. Nós não chegamos a interpretar as falas do Diego Aguirre. Nós podemos até começar por isso hoje. Tem muitos assuntos, mas o Diego Aguirre continua sendo a pauta. Ele já chega debaixo de mau tempo para estrear uma partida que é para o Inter importantíssima, porque é um jogo de recuperação fora de casa e ao mesmo tempo já há poucos dias de preparar uma equipe para a decisiva de 2 jogos contra a equipe do Olímpia pela Copa Libertadores. Gostou do que falou Diego Aguirre, Oliveira? Gostei. Saudações a todos, bom dia. Achei que o Diego Aguirre foi inteligente ao não se manifestar sobre passado, sobre pretérito, e estabeleceu o seu foco no futuro. Foi inteligente, foi correto. Não tem por que agora colocar a mão no vespeiro, não tem por que apontar culpados. Ele foi perguntado e as perguntas foram corretas e a resposta também. É a respeito do legado ou não de Miguel Ramírez, desse Inter bagunçado aí do Osmar Loss. As perguntas eram jornalísticas, necessárias, e a resposta foi inteligente. A resposta foi: não vou falar nem do que eu fiz em 2015, nem do que o Miguel Ramírez fazia, nem do que o Loss fez. Vamos falar daqui pra frente. Eu assumo para mudar as coisas e a partir dessa mudança dar ao Inter uma identidade. Para isso que ele foi contratado e estabeleceu isso como foco. Ele tem uma fala tranquila, ele tem uma fala ponderada e ele passa isso. Ele passa a ponderação e tranquilidade na fala, do jeito que ele se manifesta. Ele parece um cara, porque nós já o conhecemos outra passagem, um cara muito sóbrio nas questões do futebol. E é um perfil interessante para o Inter nesse momento, trazer essa sobriedade com o conhecimento dele e agregar um cara que pode não conhecer o elenco atual, mas conhece o grupo, conhece o grupo, não quero dizer o grupo de funcionários, conhece os bastidores, sabe como as coisas funcionam, conhece o calendário brasileiro, não precisa ser apresentado a isso. Então achei uma fala bastante ponderada do Diego Aguirre. O que passou a gente resolve internamente. Vamos falar externamente e resolver os problemas daqui para frente. Para isso que ele foi contratado e é nesse sentido que ele se manifestou. Guimarães, gostou da fala do Diego Aguirre? Bom dia. Gostei. Algumas coisas, eu gostei mais da parte em que ele foi apertado sobre preparador físico e sobre o modelo de jogo, né? Que são as coisas que mais me interessam, assim. Não houve, assim, nenhuma frase marcante, mas eu prefiro muito mais explicações do que frases. E para mim a explicação sobre o modelo de jogo, que ele quer um modelo protagonista, explorando características dos jogadores. Sobre o preparador físico, sim, Porto Alegre foi o único lugar de todos, entre todos, que discutiu a preparação física dele. Eu acho que isso foi uma narrativa criada pela direção da época. Eu não acho que o Inter tinha preparo físico ruim. Eu acho que o Inter dosava mal a intensidade. Um time com preparo físico ruim não corre, que corre por 20 minutos iniciais do jeito que ele correu. O jogo contra o Tigres no Beira-Rio foi um massacre. O Inter poderia ter vencido por 4-0 em 20 minutos. Tamanho
a tamanha intensidade que colocou em um time mal preparado fisicamente, não tinha aquela intensidade. O que houve foi um erro de estratégia, né, de dosar essa intensidade melhor, e esse foi um problema. Então aqui foi o único lugar em que isso se discutiu, e foi a direção do Inter que colocou isso em pauta. Não acho que seja um problema o preparo físico, acho que os erros do Aguirre na sua passagem são erros mais pontuais que macro, né? Erros mais assim, micro, que eu acho que não justificavam demissão na época. Onde estava o micro? Para mim o Inter por vezes preservava demais o time principal. A questão do rodízio ela tem que ser pontual. Para mim o Inter foi mal preparado para o jogo contra o Tigres lá no México. Para mim o Inter teve alguns problemas de justamente dosar essa intensidade, coisas muito pontuais e com um jeito de jogar que era bom e coisas muito prejudicadas pelo contexto da época, né? O Aguirre sofreu muito com o contexto, que foi o contexto que levou o time para a segunda divisão. De qualquer forma, uma entrevista tranquila do Aguirre, um cara bacana, né? O Aguirre é um cara legal, um cara assim, bom, né? Um cara bom. Isso é uma coisa que faz a gente se... Boa praça, e eu acho bom profissional o Diego Aguirre também. É um cidadão, um cara correto, de uma fala sempre serena, sempre educada, sempre elegante, sempre buscando a racionalidade. Gostou, Silva? Eu gostei. Deixa eu fazer uma pergunta pro Guimarães. Guimarães, o que tu acha do Hélio Carraveta? Olha, eu adoro o Hélio Carraveta. Profissionalmente. Acima de qualquer suspeita. Foi ele que criticou o Fernando Pinatares para o repórter Jason Lisboa, dizendo que o Pinatares não aceitava a crítica, não aceitava a sugestão de nada. Não, só que a direção é que o Hélio Carraveta era da comissão técnica. Mas a crítica é que ele não aceitava a sugestão de nada, não que o preparo físico era ruim. Se tu vai dar uma sugestão, minutos, né? Se tu vai dar uma sugestão para melhorar, é porque tem algo errado que tu quer melhorar. Não, eu falei dosar a intensidade. O Inter não correr não faz com que o Inter tenha rever a partida contra o Tigres no Beira-Rio. São 20 minutos implacáveis em que o Inter está correndo absurdo. A questão é dosar a intensidade. Nenhum time consegue correr por 90 minutos daquele jeito. Isso aí é inumano, não tem como, é fora de qualquer padrão. O erro pontual foi não saber dosar a intensidade. Isso aí não tem a ver com o trabalho de preparação. Aliás, ontem o Aguirre explicou que o trabalho da preparação física está diretamente relacionado ao modelo de jogo, né? Diretamente relacionado ao modelo de jogo. Sim. Não, tá bom, é que tu falou, só para deixar claro que quem criticou era um membro da comissão técnica, trabalhava lado a lado ali. E até foi dito aqui no programa, olha, Paulo Paixão veio para fiscalizar o Pinatares. Na verdade, Paulo Paixão não vai fiscalizar o Pinatares. Eu disse. Paulo Paixão não vai fiscalizar o Pinatares. Paulo Paixão é coordenador da preparação física e vai ter outras funções também. Ou seja, fiscalizar o Pinatares. O Pinatares, ele vai fazer o trabalho dele. Tu vai fiscalizar o Pinatares. Do Paulo Paixão. E tu vai cobrar do Pinatares, e tu vai demitir o Pinatares e não vai demitir o Diego Aguirre? Não. Então quem vai mandar é o Pinatares. Não. Fiscalizar, não. No método, sim. Fiscalizar não é demitir. Tu fica olhando o cara pra saber se tu vai demitir ou continuar. Não é assim que se faz gestão. Tu tem que observar o cara, e lidando com o método que é implementado pelo preparador físico, associado ao modelo de jogo do treinador. Isso aí qualquer clube faz, tá? Tá bom. Aí o coordenador chega à conclusão que que o trabalho do preparador físico está errado. Conversa com o preparador e o preparador diz assim: é o meu método, quem manda sou eu. O que tu faz? Aí ele vai pra quem é acima dele, possivelmente Paulo Brax ou o vice de futebol, diz o seguinte, primeiro tem que fiscalizar se o time não tá rendendo na parte física, né? Isso é um papel nós eliminamos essa etapa. Ele chega à conclusão. Então o trabalho. E não quero nem pegar. Não vai para campo. E não quero nem pegar a questão Paulo Brax para dizer que eu tô metendo minhoca. Eu tô dizendo num contexto geral. O coordenador vai lá e constata que o seu funcionário lá, o seu coordenado, não está rendendo. Só que este coordenado está ligado diretamente ao técnico. Não vai demitir o técnico. Como qualquer preparador físico. Como preparador físico do Ramires, do Eduardo Cudê, como qualquer preparador físico. O preparador físico hoje, ele não trabalha pro time correr. Ele trabalha de acordo com o modelo de jogo que o treinador imagina. Eu não tô me fazendo entender. Eu não tô me fazendo entender, eu vou tentar ser mais claro. Se o coordenador constata que o preparador físico é um incompetente,
que o trabalho dele é incompetente e que tem que demitir. Só que tu não pode demitir o preparador físico porque sair junto com o preparador físico técnico. O que tu faz? Isso aí tu vai avaliar internamente, né? Isso aí Cassiano? tu vai ficar com o preparador, tu vai ficar com o preparador físico e vai ficar com o técnico. Então, se o preparo coordenador físico tá ruim, a comissão técnica não tá funcionando, o trabalho é multi. O trabalho não é só do treinador. A comissão técnica, se o preparo físico não tá funcionando e ele é diretamente relacionado ao modelo de jogo, logo o modelo de jogo não está funcionando. E aí essa parte vai para o treinador. E não funcionando isso, a comissão técnica não funciona. Quando a gente fala em o Aguirre, o Ramírez, o Cudê, o correto seria chamar a comissão técnica. A comissão técnica é multidisciplinar, em qualquer lugar do mundo. Não, mas ponto da comissão técnica não funcionando, tu tem que trocar toda ela? Deixa eu te fazer a seguinte pergunta, se no Grêmio naquele período... Mas tu faz a pergunta, mas responde a minha primeiro que eu fiz. Se tem um ponto da comissão técnica multidisciplinar que esse ponto específico não funciona, tu troca todo mundo? O time tá funcionando em campo? O time não tá correndo, tá ganhando de 1-0 e segura o resultado só e para de correr aos 20 do primeiro tempo. Vai administrar porque tá conquistando resultado. Então tá. Vai administrar porque tá conquistando resultado. Então o resultado é tudo no futebol. Cara. Claro que é, mas eu falo sempre, mais que o modelo. O Inter tá nisso porque não tem resultado. O que a gente tem que entender é que a comissão é multidisciplinar. Ela não é composta pelo Aguirre. O Renato não era sozinho no Grêmio, tinha o Alexandre Mendes. Se houvesse a ideia de que o Alexandre Mendes era um profissional, usando a tua palavra, incompetente, ele não seria demitido, porque lá estava o Renato fazendo um trabalho competente e ele estava integrado à comissão técnica. Se houvesse a ideia de que o analista de desempenho em determinado momento não estava fazendo um trabalho bom, mas o treinador era bom, o analista de desempenho que pertence ao treinador e pertence ao trabalho do treinador, ele seria mantido, a não ser que o treinador, ele numa conversa, entenda que outro profissional pode trabalhar e se adaptar ao modelo de jogo dele. O modelo de jogo, ele é soberano da comissão técnica. Tu pegou um exemplo interessante. O Renato demitiu o seu analista de desempenho, um deles, que era o Eduardo Cecconi, pediu a cabeça e levou, e do Espinosa ele não fez nada. Valdir Espinosa, já falecido, não fez nada para segurar, ele que era também da comissão técnica. Mas enfim, tu perguntou o que eu acho que eu achei da entrevista do Aguirre? Normal. Eu tô ouvindo interessante o debate de vocês, acho que tem algumas coisas assim que é importante pontuar, mas eu quero ouvir também o Oreste que tá com a gente. O Oreste não tá rolando, o último recado do grupo não está rolando. Agora tá rolando. Oi, tá rolando agora? Tá rolando. Vamos lá, Oreste. Um abraço para vocês, bom dia. É o seguinte, o Zé Aldo, eu achei interessante a postura do Diego Aguirre na entrevista. Um cara tranquilo, um cara que sabe o que está buscando, um cara que sabe o que vai fazer no Internacional. É uma tranquilidade tu entrevistar um cara assim. Eu acho que vai dar certo. Nós temos ouvido e visto vários treinadores que após jornada não dizem nada com nada. Eu acho que esse cara vai dar certo, vai dizer aquilo que todos nós estamos pensando em relação ao jogo principalmente. E outra coisa, ele habla despacito, tranquilo, você entende o que ele está dizendo. Isso é fundamental numa entrevista. Eu acho que o cara vai bem. Agora eu queria fazer uma pergunta com você. Como diria aquele antes de tu fazer a pergunta, como diria aquele amigo, então tu gostou porque habla, né? Exatamente, exato. Agora é o seguinte, o coordenador de preparação física, ele não vai melindrar, ele não vai deixar assim meio preocupado o preparador físico, ele não vai se intrometer muito, vocês acham que não? Mas o Diego respondeu ontem, na primeira manifestação, antes das perguntas, ele disse: é uma honra trabalhar com o Paulo Paixão. Ele é um símbolo do futebol brasileiro, um vitorioso, uma carreira exemplar, e nós temos muita honra em trabalhar com ele. Ele deixou claro que eles vão interagir com ele. Não, mas eu acho que tem que deixar claro que mesmo. Claro que é. Só faz bem, Paixão. Eu acredito que o Aguirre falou a verdade, porque deve ser uma honra mesmo trabalhar com o Paulo Paixão. Olha o currículo do Paulo Paixão, olha o que é o Paulo Paixão no futebol, e eu acho que ele vai agregar muito pro Diego Aguirre, ele vai ajudar muito o Diego Aguirre, você quer saber?
Não é a polêmica pela polêmica, Silva, mas, enfim, o debate está rolando, o Oliveira, o Orestes, mas desconhecer e dizer que é uma narrativa, que o Inter era mal preparado, é desconhecer um pouco do contexto daquele período. O técnico do Tigres disse, olha, nós vamos esperar o Inter, porque eles cansam no segundo tempo. Nós acompanhamos os Porque vídeos. tinha uma intensidade absurda em 20 minutos. Mas eu vejo jogos da É isso que eu tô Europa querendo dizer. e os caras não correm daquele intensamente jeito. do começo ao Eles fim. Eles dosam, não daquele jeito. O problema do Inter foi dosar, gente, não é... Tu pode criticar a preparação física pela estratégia adotada. Tá? E aí é Aguirre, preparador físico, que eu acho que não foi a melhor mesmo. Eu acho que não existe tu correr que nem bicho por 20, 25 minutos e depois tu cansar. É a dosagem, Zé, é a dosagem. É isso que eu tô querendo colocar e acho que sim, foi um caso de narrativa, assim, de que ficou no imaginário popular de que o cara é mau profissional. E não acho que houve uma estratégia errada de um time que corria muito, mas muito acima da média, acima da medida, por 20 minutos. O Inter vence, decide jogos, se classifica em 20 minutos iniciais contra o Atlético Mineiro, Independiente Santa Fé, estratégia usada contra o Tigres aqui no Beira-Rio. Lá não funcionou, porque lá também o Inter entrou mal preparado. Culpa sim do Aguirre. A estratégia foi equivocada, mas não que o time não corria. Eu sou o único a defender isso. Eu já prestei atenção. Não tem problema, nesse debate eu tô sozinho. Porque eu acho que é um caso clássico de narrativa, de que o Inter não corria. Como é que o time não vai correr? Tu vê tu não revê jogos, né? Tu se recusa a rever 82, por exemplo, que tu vai ter uma ideia diferente, mas rever os 20 minutos iniciais do Inter contra o Tigres é um massacre físico. O Inter empurra o Tigres, o Inter, ele deixa o Tigres sem sair, pressão pós-perda absurda, ataque, um em cima do outro, martelando. Como é que um time mal preparado fisicamente vai fazer isso? Eu não entendo, pra mim. Enfim, eu tenho uma usa a compreensão. narrativa aí, vai. Eu tenho uma compreensão e a divergência é da lei do jogo, né, do debate. Eu compreendo as posições do Carlos Guimarães, mas eu me atenho àquilo que a gente viu com os nossos próprios olhos. O Inter morria nos segundos tempos dos jogos quando estava com o Fernando Piatares. O que tu viu com os próprios olhos nos 20 minutos iniciais de Inter e Tigres no Beira-Rio? Que era um time que não tinha uma preparação física de sustentação, que fazia aquilo que um ser humano faz na largada, Zé? E depois morre. Não tinha sustentação, capacidade de sustentação. Quem é que sustenta aquele nível? Quem é que sustenta aquele nível sem ser maratonista, Zé? Mas olha os jogos da Euro e olha os jogos da UEFA e tu vai ver os times começam correndo e terminam correndo e são intensos o tempo todo. Não, mas eles dosam, não são intensos o tempo todo. Isso é uma inverdade, tô olhando todos os jogos, é uma inverdade. Eu vou dizer o time mais intenso que eu vi nessa Euro, tá? Holanda. O time mais intenso que eu vi nessa Euro foi a Holanda, tá? Pra mim tem o melhor jogador dessa Euro chamado Jorge Wijnaldum, que é jogador que tá indo pro Paris Saint-Germain, ex-Liverpool, tá indo pro Paris Saint-Germain. O Wijnaldum. A Holanda é o time mais intenso. A Holanda não faz isso durante 90 minutos. Não faz isso durante 90 minutos. Eu sou capaz de... Eu te pago assim, ó. Eu te pago o dia 29 inteiro, vendendo tudo que eu tenho, que é pouca coisa, tá? Se tu me apresentar um jogo em que um time por 90 minutos fez aquilo que o Inter fez em 20 minutos. Eu vendo tudo que eu tenho. Nos jogos da pra Euro. Ti. Olha aqui, ó. Nos jogos da Euro, quem corre é a bola. Os caras dosam muito. Também não. Os jogadores, desculpa te discordar de ti, tá? Também não. Os jogadores correm pra caramba, mas não daquele jeito. Não tem problema. A minha divergência, sobre isso, Zé, agora falando sério, é que eu sou o único que pensa isso, eu acho. Que eu acho que o trabalho não era mal feito, eu acho que era mal dosado só. Intensidade se dosa. Ele não conhecia o nosso país. Piques. Ele não conhecia as dimensões do nosso território na prática. E ele preparou um time para um jogo, para mini-jogo,
para jogo intenso de pouco tempo, e a temporada é longa de 12 meses, e o Internacional foi morrendo e cada vez estava mais morto. Errou sim a concepção da preparação física, o modelo ficava disfuncional porque tinha capacidade para apenas meia hora, 22 minutos, no máximo meia hora, e aquilo foi um fator determinante para a queda de rendimento e até para a saída do Diego, porque o preparador físico não aceitava que ninguém desse conselho, que ninguém se imiscuísse no trabalho dele. Ele achava que ele dominava, tinha um conhecimento bastante a tal ponto de contrariar aqueles que conheciam o Brasil ao longo da história, ao longo da sua própria existência. Ele saiu, ele acabou provocando a queda do técnico. O Diego Aguirre voltou pro Brasil e percebeu, não, para um pouquinho, aquilo lá, o Fernando, vamos repensar. Aí eles mudaram o modelo no São Paulo, se adaptaram no Atlético, ainda assim o Atlético desconfiava, colocou o Carlinhos Neves para controlar ele. Ele mudou, ele vai fazer no Inter agora diferente do que ele fez lá atrás, para confessar que ele errou. Então já tá começando a vir pro meu lado, que foi uma questão estratégica e não de competência. O Carlinhos Neves foi contratado pelo Atlético para fazer exatamente o que o Paixão vai fazer no Inter. E tudo bem, sabe por quê? Porque se tinha a ideia de que era um preparo físico ruim que o Inter tinha, né? Eu vou recuperar aqui o que o André Plihal, eu tenho dificuldade de falar sobre o nome dele, já percebi isso. Não é fácil. Plihal, da ESPN falou, parte da crítica do Sul em relação a Aguirre se dá por questões físicas, algo jamais discutido na passagem do treinador por São Paulo. E a comissão técnica era a mesma, muito capaz, por sinal. Falo porque vi de perto e pelo que conversei com quem trabalhou com os profissionais. Estou falando de um repórter consolidado, de uma fonte absolutamente fidedigna, de um cara super competente, que tem a sua versão do dia a dia que foi em São Paulo. E tem também outra coisa, né? O cara pode ter mudado. Vamos ver como é que vai ser em campo. Eu só acho que dizer que o preparo físico era ruim não é uma coisa que eu concordo, porque eu percebi que o erro foi as dosagens de intensidade. O jogo é feito de picos de intensidade. Não existem 90 minutos intensos. Aí entram algumas coisas. Eu vendo tudo que eu tenho, se o Zé Aldo me apresentar, Oliveira, um jogo em que um time foi 90 minutos intensos. Daquele jeito. Aí entram algumas coisas interessantes. Primeiro, o fato de a preparação física do Aguirre ter sido discutido só aqui no Sul e não em Minas e em São Paulo, não quer dizer necessariamente que eles estão certos e nós estamos errados. Daqui a pouco foi um problema que ele apresentou aqui e não apresentou em outros lugares. Ou daqui a pouco pode dizer que nós estamos certos e eles errados, ou também, uma hipótese, eles certos e nós errados. Mas não é uma fórmula mágica, não foi discutido lá, logo nós gaúchos estamos errados. Eu acho que não é por aí. O ponto do Aguirre, para mim, teve claramente alguns problemas de estratégia. E aí entra essa dosagem mencionada. Eu comentei aquele Inter e Tigres, foi um dos jogos que eu mais me impressionei no estádio. Eu fui o comentarista do jogo por outra emissora. Em 20 minutos iniciais, o Inter podia sim, não é exagero de retórica, podia sim ter feito 4-0 e matar a classificação. O Tigres teve um jogador expulso naquela partida e no segundo tempo, com o zagueiro Ayala, ele desconta e aquele gol fora fez uma diferença tremenda. E aí sim, de fato, no segundo tempo, mesmo 11 contra 10, o Inter não conseguiu fazer o 3-1 que provavelmente o colocaria na final, porque em termos anímicos seria diferente. A demissão do Aguirre depois, acho que não passa por preparação física, não passa. A demissão do Aguirre depois passa por uma gestão tosca, por uma gestão torta, por uma gestão trôpega, por uma gestão absolutamente incompetente e que depois viria a ser provado, inclusive, uma gestão criminosa. Uma gestão que colocou todo o insucesso da eliminação da Libertadores, que foi uma boa campanha, chegar até a semifinal da Libertadores, colocou todo aquele insucesso nas costas do Aguirre, como a direção fosse mocinha, os jogadores fossem mocinhos e só o Aguirre fosse o vilão. O que não correspondia com a verdade, porque aquele Inter foi campeão gaúcho jogando bem, foi campeão gaúcho jogando com intensidade, vencendo a final bem para cima do Grêmio, de novo perdendo fisicamente no segundo tempo, que foi o melhor momento do Grêmio naquela decisão. O Inter abriu 2-0 muito cedo, o Grêmio descontou com o Juliano, e no segundo tempo, se o Grêmio fizesse um gol, empataria o jogo. Mas o começo do Inter, mais uma vez, havia sido muito bom. Para mim, questão física, ela pode ser debatida, a questão de dosagem pode ser debatida,
Só que, sinceramente, eu vou usar a mesma lógica e a mesma coerência, que é o que eu busco sempre, com o que eu usava no Grêmio ano passado. O Grêmio ano passado tinha problemas físicos seríssimos e visíveis. E eu sempre nesse espaço dizia o seguinte: não sou especialista em preparação física, não sei se o problema é o preparador físico, se é o fisiologista, se é o fisioterapeuta, não sei se o problema é porque treina demais, treina de menos, o que eu sei é que tem problema físico. Vale o mesmo de coerência para Aguirre e Pinatares. Não sei se era só dosagem, não sei se era preparador físico ruim, não sei se treinava muito, não sei se treinava pouco. Não temos a competência, vamos lá, para dizer exatamente qual é o problema. Mas havia um problema. Era inegável que o Inter corria muito mais no início e muito menos no fim. O Alejandro Valenzuela, que era um uruguaio que esteve aqui com o Jorge Fossati, ele não teve esse tipo de definição ou convicção de que havia problema físico no Internacional no tempo dele. Mas com o Fossati não tinha questão física. Com Sim. o Fossati a bronca era que o cara falava uma coisa e os caras não entendiam. O preparador dizia os negócios, gritava, batia palmas e os caras ficavam se olhando. O que é pra fazer? Aí depois que um ou dois estrangeiros faziam, que entendiam a língua dele, os caras iam. O Esteban Resto, que é mais antigo, que passou pelo Se eu não me Grêmio. engano, em 2010 ainda tinha o Fábio Macerediano, no Inter, por detrás dessa... Se eu não tô enganado, tá? Quando o Grêmio demitiu o técnico, porque era um velho muito mal-humorado, Quem era o técnico? não me lembro o nome dele, Que ano isso? com o Esteban Gesto nos anos 80. Romo Gica? Mujica. O Grêmio cogitou de ficar com o preparador, assim como quando demitiu o Sérgio Cosme, ficou com o Paulo Paixão. Pois é, interessante essa do Romo Gica, que eu lembro, nessa época o Sabella jogava no Grêmio? Não, Sabella foi depois, aí era uma bronca com Gilberto Tim e Sabella. Não, Sabella era antes. Foi 86, eu lembro, o Gica é 87. Eu lembro que eu ouvi do Dr. Márcio Bolzoni que o Sabella não deu certo no Grêmio, né? Bom jogador, mas não deu certo, via machucado. O Gilberto Tim forçava muito na preparação física e o Sabella via estourado. Enfim, os dois já faleceram, Sabella e Gilberto Tim, não tem nem como destrinchar. O Paixão teve um momento na sua carreira que ele foi criticado por isso também, né? Os jogadores do Paixão tinham muito problema de joelho. Estourava. E lesões musculares também. Agora, nada impede que o profissional mude, né? Isso faz parte da vida, vale para qualquer profissional. Foi o que disse o Aguirre ontem. Olha, foi perguntado o que você fez naquela época que não faria agora. Disse, evoluímos, e evoluiu o preparador físico também. Eu lembro que naquela época do Aguirre, e veja bem, eu não tô aqui torcendo nada, estamos debatendo fatos que passaram. Eu quero que o Aguirre dê certo, acho que ele é competente, bom técnico. Todo mundo ganha com ele. E eu acho que tem condições de dar certo sim, com este elenco do Inter. Mas eu lembro que em determinados momentos ele escalou o jogador meia boca. Lembra Jorge Henrique contra o Atlético Mineiro? Ele escalou o Jorge Henrique, ficou 7 minutos em campo e saiu chutando tudo. Inclusive um copo d'água à beira do gramado, que eu lembro que o comentarista aqui, acho que era o Nando Gross, só tem disciplina no vestiário. Vocês lembram disso? Inter, Atlético Mineiro, Libertadores? Teve a questão do... Aí tudo bem, era altitude, mas teve aquela imagem do Anderson respirando ali por oxigênio. Negócio depois de 20 minutos em campo. Mas ali... Era altitude. Era altitude. Teve aquele caso. Teve um momento do Newton lá, o volante, que ele perguntou, posso contar contigo? O Newton, só vou jogar se eu tiver 90%. E não tava e não jogou. E foi arquivado. E aí perdeu posição naquele momento para Rodrigo Dourado. Para Rodrigo aí Dourado, que cresceu. Os volantes foram Dourado e Aranques. Ele queria E ele lançou jogadores interessantes, entre eles Dourado, o Alisson, goleiro. Eu acho que o Aguirre tem todas as ferramentas. Esses pontos é preciso se colocar. Eles aconteceram. Eu tenho uma vaga lembrança disso. Mas a demissão dele foi um absurdo, né? Depois tomar 5 no Grenal. Tem uma vaga lembrança disso, Silva. Que ele queria, porque ele precisou, ele queria improvisar um volante de zagueiro e teve um que se recusou. Não, esse foi o Fernandão e era com o Bolatti. E quem jogou de zagueiro foi o Igor. Ele elogia o Igor. Isso. Era Com o Fernandão, com o Bolatti, quem joga é o Igor. O Aguirre, ele teve no Inter algumas sacadas assim muito boas. Eu acho que o trabalho dele foi bom, tá, no Inter. Não foi maravilhoso, não foi estupendo, mas foi um bom trabalho. E um trabalho que foi podado, um trabalho que ali tinha indícios de que podia melhorar no futuro próximo. E tinha o controle do vestiário, apesar de algumas coisas assim que essas são normais. Questões aí de controle de vestiário, de liderança, isso aí eu acho que também é possível de se mudar ao longo do tempo. Tem treinadores sem facilidade, comandam um vestiário, daqui a pouco perdem no clube seguinte.
Agora, em termos táticos, e esse vai ser um desafio muito forte do Aguirre agora, nós precisamos debater isso, ele teve algumas sacadas muito boas no Inter. Ele teve, por exemplo, ele não tinha um lateral direito confiável naquele Inter. O Inter tinha recém contratado o Léo, que havia se destacado no Atlético Paranaense, se não me engano. E o Léo foi colocado ali a peso de ouro para jogar e não deu certo. E o Aguirre, para as oitavas de final da Libertadores, disse: não, puxe seguri da base, botou o William para jogar. E o William assume vaga de titular com o Diego Aguirre. Na zaga, ele tinha o Hever, que acho que era o Hever já, ou não era mais, não lembro. Mas tinha um zagueiro que se machucava e tinha o Juan. O Juan se lesionava bastante, mas era um zagueiro com uma qualidade técnica invejável. E tinha o Hernando, que estava no Inter há não muito tempo e que teve uma sequência ali com a Aguirre. E na esquerda era o Fabrício, que depois enlouquece, faz aquelas M todas que fez. E a mesma coisa, chega para as oitavas de final e ele diz: não, vamos colocar esse Jefferson para jogar. E aí ele bota o Jefferson para jogar, monta uma zaga com o Juan e Hernando e estabelece o William na direita. Antes disso, ele já tinha definido o Alisson como goleiro, deixando o Dida no banco. E convenhamos que não é fácil chegar um técnico e colocar o Dida no banco, né? O multicampeão Dida na reserva. O Aguirre fez isso. O goleiro titular dele foi o Alisson, tanto é que o Alisson naquela Libertadores era o número 22 e não 1, porque 1 era o Dida. Quando não pode jogar o Jefferson, não lembro por qual motivo, isso foi antes da Copa América, que ele foi absurdamente convocado, o Aguirre bota o Hernando para ser lateral esquerdo e bota o Alan Costa na zaga. E naquele momento específico até funciona, que são os jogos contra o Atlético Mineiro, onde ele tem outra sacada. Ele pensa: bom, o Atlético Mineiro vai moldar a marcação, o ponto de partida vai ser o D'Alessandro. Então, se eu tirar o D'Alessandro, eu mato o Atlético Mineiro. E foi isso que ele fez. Tirou o D'Alessandro e matou o Atlético Mineiro. Abriu Sacha e Valdívia, e aí na frente tinha Lisandro Lopes e Nilmar. Ele conseguiu fazer isso. Era um time que taticamente jogava em 4-2-3-1, com Dourado primeiro, Arangue segundo, o Sacha na direita, Valdívia na esquerda, D'Alessandro por dentro e Nilmar na frente. E quando especialmente o Sacha se machucou ao longo daquela Libertadores, ele botou o Lisandro na frente junto com o Nilmar, estabeleceu uma dupla de frente e abriu o D'Alessandro para a direita. E aí ficou Dourado primeiro, Arangue segundo, D'Alessandro na direita, Valdívia na esquerda, Nilmar, Lisandro na frente. Ele é um técnico que tem repertório, ele não fica preso a uma ideia apenas. Nesse elenco do Internacional, há algum jogador que tenha atuado com ele, quem sabe até em outro clube ou não? Não, o Dourado. Dourado jogou com ele no Inter. Eu acho que é o Dourado. Isso. Dourado jogou com ele no Inter. Tem um jogador que pra mim tem tudo pra crescer muito com o Diego Aguirre, chamado Patrick. O Patrick pra mim ele representa, e o Edenilson também, acho que mais o próprio Patrick. O Patrick pra mim representa o modelo que gosta de jogar o Diego Aguirre, que é um modelo que sabe jogar na pressão, que é um modelo que valoriza uma transição rápida, sabe jogar cadenciado também, não à toa que D'Alessandro e tinha muito destaque naquele time, além da sua própria qualidade, mas é um cara que gosta muito de meias que chegam na frente, que gosta de ter muita intensidade pelos lados. E o Patrick, ser bem fisicamente, ele é um condutor de bola, ele é um cara que rompe linhas de marcação, ele é um cara que sabe infiltrar na área, é um cara que volta, ajuda para marcar. Para mim o Patrick ele é um cara que representa, em termos de característica, aquilo que o Diego Aguirre gosta de fazer. Para mim, se tem um cara que vai crescer muito sob o comando do Aguirre, é o Patrick, que vem jogando muito mal, por sinal. Eu tenho um sentimento assim de convicção que ele vai potencializar a qualidade individual e que ele vai ordenar o coletivo do Inter. Ele, no São Paulo ele conseguiu isso, no Atlético ele conseguiu isso, ele caiu por outras razões, mas no Internacional, que a gente tem a lembrança bem viva, era um time organizado, que tinha uma ideia clara de jogo, e ele em um dado momento ele conseguiu duas coisas. Ele disse: já temos 2 times, e ele conseguiu formar 2 times. E um time jogava uma competição e o outro time jogava outra, e ele conseguiu produzir receitas para o Inter, porque ele fez os jovens conseguirem se afirmar no principal, os jogadores foram vendidos. E eu estava lendo ontem, até recebi uma mensagem de um amigo que é palmeirense, e ele estava dando um depoimento favorável a esse zagueiro que o Inter tá para anunciar. E a ideia é que o Diego Aguirre conhece ele, que isso vai facilitar com que ele se afirme aqui.
Eu estava procurando porque era uma fala bem interessante do modo como ele manifestou a respeito do jogador. Qual zagueiro o Inter estava anunciando? O uruguaio esse que... Bruno Mendes. Vem do Corinthians. Deixa eu responder aqui o Leandro Silva na live. O Cristiano Silva, muito chato. Só ele tem razão. Aproveita, Leandro Silva. Então segue aquilo que eu tô falando. Ainda bem que tu reconhece que só eu tenho razão. Eu acho que ele quis botar aqui Cristiano Oliveira e confundiu. Canalista, tu? Ele teria acertado, pois eu também Teria sempre certo, então, é Aliás, isso aí. Eu sou um sujeito que eu não passo frio, porque eu estou sempre coberto de razão. O pacotão que o Inter tá Não há ninguém nesse pretendendo. programa mais humilde do que eu, ninguém. Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, ia rolar com o Guerreiro deu artroscopia no joelho e o Corinthians teria pedido o Nonato na troca. E eu rapidamente falei com o João Patrício Herman hoje por uma mensagem, ele disse que não libera o Nonato. Nonato não. Mas não negou Bruno Mendes, que daí viria por empréstimo ou daqui a pouco entrando um outro jogador no circuito. Corinthians que é um cara do meio pra frente. O Juan Jesus está acabando o contrato agora dia 30 com a Roma. É um zagueiro que o Inter está de olho, está negociando, quer contratar. Vai ficar livre no mercado. Existe aí a possibilidade de algum clube da Europa daqui a pouco tentar fichar o Juan Jesus e aí a prioridade ele vai dar para a Europa, dependendo da equipe. Senão, ele muito provavelmente vem para o Inter. E o outro jogador é o lateral direito Paulo Vitor, 20 anos, do Botafogo, 50% é do Botafogo, 50% é do Nova Iguaçu, já teve interesse, o Inter não nega, que diz que é um lateral promissor, lateral esquerdo. O Paulo Vitor se envolveu em 2 lances polêmicos na última rodada da Série B, fez 2 pênaltis pro Náutico, Botafogo e Náutico, o Náutico ganhou, 2 pênaltis infantis, mas ele é bom jogador. No jogo dos aflitos, tinha garçom levando a Cepipes lá no que o árbitro parou o jogo e tal. Ele pelo que eu ouvi falar, eu não acompanho o Paulo Vitor, mas dizem que é bom jogador. 20 anos. Aí eu fico pensando assim, tu tá emprestando o Léo Borges pro Porto, que tem a mesma idade, bom, se tá emprestando o Léo Borges, é porque esse Paulo Vitor tem que ser muito bom, porque tu tá comprando parte do vínculo. E aí tudo é um trabalho do Capa, né? Vai muito do que o Capa tá largando de relatório. Esse é o pacotão, 2 zagueiros e um lateral esquerdo. Bruno Mendes, zagueiro pela direita, 20 anos, ou 21 anos. 21 anos, 1,84 m, jogou no Danúbio, no Montevideo Wanderers e veio para o Corinthians. O Corinthians pagou um caminhão de dinheiro por ele, 3 milhões de dólares, ele nunca se afirmou. Hoje o valor dele de mercado é tipo 2 bilhões de euros. Eu achei interessante esse depoimento, Cristiano. E o outro zagueiro é o Juan Jesus, todo mundo conhece, é o 2012 do Inter, foi para Inter de Milão, depois foi para Roma. E o Paulo Vitor, lateral de 20 anos. O Roberto é um torcedor do Palmeiras e ele diz assim: zagueiro uruguaio jovem, não é mau zagueiro. No Corinthians não caminhou porque andou machucado e os técnicos eram fracos. Jogador que pode dar certo nas mãos do Aguirre. Daí assim, é complicado. O Gemerson já é mais experiente. O Bruno será futuro zagueiro da seleção uruguaia, pode apostar. Ele já teve na seleção. Sabe sair jogando, tem garra uruguaia, já foi titular no Corinthians, mas no futebol tem coisas inexplicáveis. Vídeo Marquinhos do PSG, para o Mano Menezes não servia, e olha no que deu. Então ele tá dizendo assim, ó, não funcionou aqui, mas ele tem condições de funcionar em outro lugar. Isso é a história do futebol, mostra um monte de gente que não funcionava num lado e veio para outro clube e deu certo. Não sei, tomara que dê certo, acho que o Inter tem informações sobre isso, tomara que dê certo. O Diego deve conhecer o cara. Mas eu ouvi o Oliveira falar ontem, disse que é um jogador que toma decisões equivocadas, é jovem, pode corrigir, enfim. Não, mas o amigo do Zé de São Paulo deve estar mais abalizado. Não, é uma outra Não, eu só tô trazendo um depoimento diferente, não é desautorizar a tua opinião. Ele é um palmeirense que tá lá no dia a dia e ele tá apostando que o cara com 21 anos pode ainda se recuperar, pode ainda funcionar. 21 anos é novo, por isso que eu digo, daqui a pouco tu contrata, o cara vem aqui e dá certo. Uma filosofia diferente, um ar diferente. Pô, a gente sempre cita o exemplo do Célio Silva no Vasco. O Célio Silva no Vasco era um tosco. O Célio Silva no Inter foi um monstro. O Célio Silva no Corinthians foi outro monstro. Depois, acho que jogou no Flamengo, o Célio Silva. Bom exemplo, Goiás. Mas daí já tava na descendente, né? Mas quando ele veio... Não, mas é uma boa lembrança. O Grêmio era vaiado aquecendo na beira do campo. O Paulo Nunes... Quem? O Jardel. O Paulo Nunes era troco no Flamengo. O Flamengo queria se livrar do Paulo Nunes.
Veio pro Grêmio, bom, a história do Paulo Nunes é antes do Grêmio e pós-Grêmio. Quando corriam do meio campo pro fundo, lá em São Januário, para aquecer, os caras vaiavam o Jardel. Achavam ele o fino da ruindade. E ele veio pro Grêmio, foi 2 vezes chuteira de ouro na Europa. Às vezes acontece. Pode ser que o Bruno Mendes, com uma comissão técnica uruguaia, o auxiliar Juan Verzari, se eu não estou enganado, ele foi técnico da Sub-20 do Uruguai, pode ser que ele consiga deslanchar de vez no Brasil. Tomara. Mas aí vem por empréstimo. Eu acho que tem que vir com o valor de passe fixado, porque daqui a pouco, se ele deslancha mesmo, vai aumentar valor. Isso tudo é uma negociação que está sendo costurada agora pela direção do Inter, que deve anunciar essa semana, hein? Quem sabe até hoje alguma contratação. Diz que na base da seleção do Uruguai que ele ia muito bem. Pois é, foi da seleção sub-20. Agora é complicado. Esse técnico, o Juan Verzari, que é da auxiliar aí, Verzeri, do Aguirre, ele treinou o Uruguai sub-20 com o Nico Lopes, que foi vice-mundial contra a França. É um cara que conhece a base, conhece jogador jovem, trabalhou com jogador jovem. Eu acho que isso aí é interessante. Por falar em jogador jovem, deixa eu dar uma informação sobre a base do Internacional, do Gustavo Grossi. Sabe quantos jogadores o Internacional com o Grossi liberou da base? Só do sub-17 pro sub-20, 40. E trouxe quantos? Não trouxe, liberou 40, tinha jogador demais. Jogador demais. Cuesta, né? Mas a gente não viu não, ainda. Esse que vem do Tátira é o colombiano. Tem o Orozco. Não, o Cuesta. Tem o Jesus Cuesta. Que é o colombiano. E o Juan Orozco é o quê? Esse eu não sei. O do Tátira já voltou, não deu certo. E o colombiano ficou, que vem do Deportivo Independiente Medellín. O colombiano é Juan Cuesta. O Juan Cuesta, esse ficou. E o Orozco, acho que é Jesus Orozco, então, que vem do Tátira, já voltou pra Venezuela, não vingou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que ele tá... O pessoal diz, porque ele mora em Gramado. Ele não mora em Gramado, ele mora aqui perto do Iguatemi, ali da Praça da Encol. É um cara que trabalha diariamente, ele enxugou, deu uma enxugada na base do Inter, disse, vai ficar agora... Cada sub-15, 16, 17 vai diminuir. Tinha muito esqueminha de empresário na base do Inter. Ele cortou tudo. Surpresa. Cortou tudo. E ele não negocia com o empresário. O empresário não vai falar com o Gustavo Grossi. Ele disse assim, e isso foi um acerto dele com a gestão. Eu vou coordenar a base, vou trabalhar na base. Eu não negocio com o empresário. Vou olhar o jogador, quem negocia são os dirigentes ali, que no caso é o Felipe Oliveira, que é o coordenador, né? O diretor da base. E até o próprio David Bandeira, às vezes, que negocia. Mas ele não negocia com o empresário. Então ele deu uma enxugada boa e isso aí gera economia pro clube. E tá reformando lá o CT de Alvorada. Depois eu vou pegar uma relação ali dos nomes certinhos, quem é que foi liberado, quem não foi liberado dos gringos. Mas é bastante gente, 40 jogadores é bastante gente. Eu tenho um intervalo, Cristiano. Nós voltamos em seguida, faltam 13 minutos para o meio-dia, estamos debatendo futebol no Ganhando o Jogo pela Guaíba. Minutos para o meio-dia, a hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor, estamos debatendo futebol aqui pela Guaíba no Ganhando o Jogo. E a FTEC é um centro automotivo, eu estou dando o recado da FTEC para quem está acompanhando o Ganhando o Jogo, que tem revisão, tem geometria 3D, tem ar-condicionado, tem freios e suspensão. A promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista na mão de obra. Ligue e agende a sua revisão. Atendimento das 7h30 até às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Aos sábados das 7h30 às 12h, o fone é 3907-1743, o WhatsApp é 98215-2996. Acesse o site ftec.com.br, na Avenida Cairu, 1447, no bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Os ouvintes, até teve gente ontem se manifestando enfurecido conosco. Eu vi lá pelo Twitter. Ele não foi conclusivo quando perguntado sobre a questão do convite para eventualmente assumir a seleção uruguaia, né, Cristiano? Ele foi até evasivo. Ele foi evasivo. Porque ele tá esperando ser chamado para a seleção uruguaia. Eu tomei um cacete aí dos torcedores. Essa pergunta que se faça, tá bom. Então, quando ele deve ser convocado, convidado, ele responde aí. Só que a pergunta é pertinente. Ele é o fichão para assumir no lugar do Tabárez.
a seleção uruguaia. Quando vai acontecer? Pode ser daqui uma semana, 1 ano, 3 anos. Tem 3 possibilidades na seleção uruguaia. A primeira é o Tabárez continuar, o que não me parece a mais possível no momento, porque o Tabárez tem sérios problemas de saúde. O Oscar Tabárez está na seleção uruguaia há muito tempo, quase 20 anos. Ele é um sujeito já com uma idade avançada, ele tem uma doença grave, ele tem a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença que não tem cura. Então ele tem problemas muito sérios, ele à beira do campo mesmo fica de bengala ou tem que ficar sentado, colocam ali. Na Copa América, o ano passado, ou no ano retrasado, eu fui no jogo do Uruguai contra o Japão e colocaram ali uma caixa de energético para ele se sentar, ele não consegue. Ele tem uma dificuldade física em função da sua saúde que é muito grande. E ele sofre muitas críticas no Uruguai porque a seleção tem material humano para jogar muito mais, tá? O Uruguai tem uma safra muito boa. Tem jogadores como Betancur, como Valverde, como José Maria Jiménez. E o Uruguai ainda é o próprio Arrascaeta, que para veterano não serve. E poderia render muito mais a seleção uruguaia do que vem rendendo com o Oscar Tabárez. Ele é muito criticado por isso. Mas os uruguaios também o respeitam muito, por ele ter sido o cara que comandou o Uruguai, especialmente naquela Copa de 2010 na África do Sul, em que botou o Uruguai na semifinal depois de muito tempo. Então a primeira possibilidade é ele ficar. As 2 possibilidades no caso dele sair são o Diego Aguirre, que é o ficha 1 para a imprensa uruguaia, e o Pablo Repeto, que é um técnico que estava na LDU, que pega o Grêmio agora na próxima fase da Sul-Americana e que foi desligado da LDU agora no final da temporada do Equador. São os 2 caras mais cotados para assumir a seleção uruguaia pela imprensa local, Aguirre e o Pablo Repeto. Deixa agora eu fui pegar ali meu caderninho, minha agenda. O Juan Orozco, o venezuelano voltou pro Táchira. Jesus Cuesta, como destacou Oliveira, ficou. E o Inter está contratando um outro... É Juan Manuel Cuesta. É Juan Cuesta, né, Jesus? É Juan Cuesta. Juan Manuel. Eu tinha... Bom, o Muito Cuesta, bom, Zé. ele ficou. Exagerei no sotaque. E o Inter... Jesus Orozco e Juan Cuesta. E tem um outro que voltou, que era colombiano, que era o Ali Palacios. Também não ficou no Internacional. Fez um período de teste, não aprovou e voltou para a Colômbia. O problema de trazer muitos caras de fora é que daqui a um pouco tu não vai conseguir usar esses caras. Tem uma limitação legal de número de jogadores que podem ser Mas eles aproveitados. são no sub-20. Qual é a limitação? É no Campeonato Brasileiro. Libertadores pode botar 11 estrangeiros. Não, eu digo como regra, tu formar uma base predominantemente de jogadores estrangeiros, daqui a um pouco isso te dá um problema em cima, né? Não, mas tu pode botar 5. Vou botar 5 estrangeiros. Tem 20 brasileiros aí para um estrangeiro. Então, A Itália, uma época, passou por um problema assim. Ela se deu conta que ela só tinha... não me lembro se é Itália ou Espanha agora, acho que foi a Espanha. Ela tinha muito jogador de fora e ela estava com a dificuldade na formação de uma base de seleção nacional. Inglaterra teve isso. Até que a Inglaterra começou a entender que tinha que se trabalhar a base. A Inglaterra passou por um longo período de gerações ruins. A Espanha teve isso também, né? A Espanha, mas eles começam a trabalhar na base, né? Quando o time espanhol, que ganha 2 euros e um título mundial, é um time trabalhado de base. Essencialmente trabalhado de base, especialmente a base do Barcelona. A Inglaterra agora só começa a dar o resultado da base com a formação de vários jogadores. Aconteceu isso. Então, mas eu acho que é 50-50 a base de cada clube. Entre locais formados e jogadores buscados de fora, 50-50. O que eu falei da rescisão foram 40 jogadores que passaram por rescisão do sub-20 até o sub-17. A ideia é cada time, sub-20, sub-16, sub-18, é trabalhar com 26 jogadores de linha. Em média dá 3 a 4 goleiros que fecha 30 o total. 4 goleiros, fecha 30. E aí, esse é o limite. Cada sub-20, 30 jogadores, sub-17, 30, sub-16, 30. Porque não dá, chegou um momento que o Inter estava treinando sub-20 com 49 jogadores. Isso é uma coisa, a partir dos 16 anos o jogador assina contrato, já tem salário. Então, vamos botar bem por baixo, tá? Só para facilitar a conta. Bota cada um aí ganhando R$2.000 por mês. 40 para a rua já são 80 mil de economia por mês. Em fevereiro tinha 64 jogadores sub-20.
Cara, Então, vai jogar 11. É. Mas vamos lá. 30 é um bom número. Ter 30. Quantos tinha? 64? 64. Isso Mais dá que dobro, 2 cara. times Mais, sub-20. Dois elencos. Então completos. Tá louco. tu economiza, evidentemente, mandou embora tal jogador que Vai agora ter é erro de craque do avaliação. Milan. Faz parte. Bom, isso aí é do O erro jogo, de né, avaliação cara? Faz parte. No show, tu tem que diminuir. O erro de avaliação faz parte. Isso aí tu nunca vai conseguir reduzir a zero o erro. Tu vai poder diminuir o erro com base ali em estatística, em aproveitamento, em scout, em observação do dia a dia. Agora é impossível o erro zero, não tem como. E o cara que participa com reunião de empresário, o gerente da base, é o Raul Facchini. Como eu disse, o Gustavo Grossi não participa em negociação com o empresário. Mas o Grossi, ele vai lá olhar o cara para depois dizer que Ele contrata? avalia, ele é gestor, cara. Ele é executivo, ele Os olheiros avalia, vão vai observar. viajar, ele vai pegar relatório. Se ele tiver que observar, ele vai observar. Ele faz o que ele fazia no River Plate. Eu conheço muito bem a base do Grêmio, mais até do que a do Inter. E no Grêmio funciona assim. O Grêmio tem uma série de olheiros, que são mais precisamente 4, que são espalhados pelo Brasil e que de tempos em tempos, e isso não é ao acaso, isso é programado previamente, eles se reúnem em Porto Alegre, o Eldorado, trocam informações, trocam relatórios e passam a fazer as indicações para o pessoal da base. Também acontece do empresário chegar, olha só, eu estou numa competição aqui, não tem nenhum olheiro de vocês, tem esse jogador. Isso acontece especialmente com jogadores da América do Sul. E no Inter deve ser o mesmo procedimento, não sei quantos olheiros tem o Inter pelo Brasil, mas não deve fugir muito disso. O procedimento é o mesmo, os olheiros estão observando os jogadores, recebem outro nome hoje, não é mais olheiro, mas enfim, são os observadores que vão Brasil afora, em outras competições, acompanhar os jogadores e fazer indicações. O que demonstra que a ideia do Internacional, ela está sendo levada ao pé da letra. Essa administração assumiu anunciando que iria fazer um processo de investimento na base e queria aproveitar a base no time principal para fazer dinheiro. A Então, base, é uma política cara, interessante. a base é tudo no futebol. A você quer saber? base salva. É isso aí, a base A é base tudo. salva. É o que eu digo sempre, a base salva. Futebol brasileiro é um mercado formador e vendedor, e nós sempre seremos um mercado formador e vendedor. Então, para formar e vender, você precisa do quê? Base. Logo, a base salva. Bem, a Eu tô Fernanda... lembrado que esse negócio de base é uma coisa muito interessante. Sabe que eu trabalhava em Ijuí, os juniores do Internacional, que eles chamavam de juniores, foram realizar um jogo lá com a seleção de Ijuí, e aí é que se destacou o Paulo Bonamigo. Ele foi o melhor em campo, arrasou, deu um show de bola, e na mesma noite ele foi contratado pelo Internacional e veio para o Beira-Rio na mesma noite com a delegação do Internacional, uma coisa que eu acho que hoje já não existe mais esse negócio, né? Mas o cara foi contratado por um jogo, E né? como é que ele parou no Grêmio? E como diria o apresentador desse programa, grande Bonamigo. Vem cá, Bonamigo. Fernanda tá aqui Grande agora. Bonamigo. Vamos fazer o noticiário, Carlão. Depois a gente volta pro Orestes nos explicar, porque ele deve ter vindo pro Inter, voltou pro Ijuí e depois apareceu no Grêmio. Notícias, nós já voltamos. Estamos ganhando o jogo pela Guaíba, 12:03. Nós estamos no ar aqui na sua companhia. A hora certa é de Carrefour, todos merecem o melhor. E voltamos para continuar o debate. Eu tenho a nossa audiência participando, interagindo, e vou atender alguns recados desses ouvintes que estão lá pelo YouTube, também pelo Facebook, mandando as suas manifestações. E também pelo WhatsApp, né, onde nós temos o tempo todo as pessoas dizendo sempre: tô aqui, também quero ter opinião, e a gente sempre abre esse espaço para os nossos ouvintes pelo Facebook e pelo YouTube e pelo WhatsApp. A Cris é uma pessoa de todos os dias. Zé, não é verdade que essa direção do Inter não está investindo na base. Exemplo que estão trazendo do Corinthians, um zagueiro mais ou menos, e não dão sequer uma oportunidade ao João Félix. Alguém já falava do João Félix ontem, eu não conheço o João Félix. Então, discurso jogado no lixo. Também estão repatriando um zagueiro que é reserva no glorioso Betis. Se não bastasse ouvir falar, vão liberar o Nonato pro Corinthians. Fala, Zé, o que a mesa acha disso? Lê o meu recado, por favor. Bom, tá lido o seu recado. Eu vi as manifestações da torcida do Corinthians ontem e eles estavam meio contrariados com a contratação do Nonato. Mandou o Camacho embora e vai trazer um cara igual, que roda e não chuta gol, não entra na área, não sei o que tal. A torcida não estava muito contente com essa ideia.
O Saciloto, ele é de Canoas. Bom dia, amigos. A prova de que a direção do Inter tem concepção errada do grupo de jogadores do Inter é não liberar a enceradeira improdutiva Nonato na troca pelo zagueiro do Corinthians. Temos 2 pontos de vista aqui diferentes sobre isso. Zé, vamos lembrar que o Pífero tentou outros treinadores antes de trazer o Aguirre e até mesmo chegou a dizer que não tinha hipótese de trazer um estrangeiro, ou seja, o Aguirre nunca teve respaldo. Para mim o trabalho foi bom e foi uma injustiça ele ter saído ainda mais para trazer o Argel. O cara que respaldava o Aguirre se chamava Luiz Fernando Costa, que era o vice de futebol, que faleceu antes do início do Campeonato Gaúcho. Durante a pré-temporada de 2015 ele infartou lá em Bento. Tava negociando com a Arrascaeta. Sim, tu sabe qual é essa história, como é que foi? Ele tava negociando e o Inter já dava como certa a contratação. Era o Fernando Otto. Arrascaeta então no Defensor de Montevidéu. E era o Fernando Otto, o empresário que tá fazendo negócio, ele tava jantando lá, acompanhado de amigos, o Dr. Marcelo Otton também, que tá na escuta. E vem a ligação, olha, o Arrascaeta foi pro Cruzeiro. Fechou com o Cruzeiro. E aí ele começou a passar mal, infartou. Foi pro hospital em Bento, botou lá, acho que 2, 3 pontes safena. E aí veio para Porto Alegre. E o doutor Marcelo Otton, que tá na escuta, médico, cirurgião plástico, sempre acompanhando, ajudando. E aí ele teve alta, acho que 1 semana, 10 dias depois, e pediu para ir no Beira-Rio. Saiu, ele foi transferido de Bento pro Mãe de Deus. Me leva lá no Beira-Rio, o doutor Marcelo Otton junto com ele andou pelo gramado. E eu acho que foi naquela noite, de sábado para domingo, ele faleceu. Meio que se despediu do Beira-Rio. Acho que ele foi para se despedir do Beira-Rio. Pode ser. E faleceu. E o... Claro que se eu dissesse assim, ele morreu porque o Arrascaeta foi pro Cruzeiro, não, né? Ele tinha uma série de problemas. Isso, é claro. Enfim, eu acho que aquilo ali foi a cerejinha do bolo. Vivia num estresse muito grande. E isso todo mundo que conviveu com ele disse, o doutor Luiz Fernando Costa era um estresse absurdo. Ele foi advogado da federação e tal, e ele tinha um histórico na família, e ali foi a cerejinha no bolo. É um fator que pesa bastante. Eu ouvi uma entrevista muito interessante do Carlos Guimarães no domingo pela manhã com um médico que falava sobre a questão envolvendo o Eriksen, o jogador lá que desabou no campo dentro de um jogo da Eurocopa. E ele estava explicando que o movimento com desfibrilador, com presença de médicos, com primeiros socorros do próprio companheiro dele de equipe, o capitão do time, foram decisivos para salvar. Se a pessoa tem um problema cardíaco, tem um histórico familiar e ainda é sedentário e não se cuida, puxa, isso vira uma bomba relógio. Eu sou uma bomba relógio. Pode a qualquer momento ter um problema, não sei que é o teu caso, mas tô falando. Se tu me atucanar muito, é o perigo de bobear aqui. Bom, o que tu tá dizendo agora, os meus filhos dizem, pai, com essa barriga a gente pode ter problema. O tempo todo me metendo. E se for necessário, tu, por favor, faça a respiração boca a boca. O nosso tu não tenha constrangimento de fazer respiração boca a boca em mim. Um amigo, o cara vai até no boca a boca, mas assim, ó. Tu acha que não? Eu ia continuar, mas eu vou parar. Oreste, olha aqui, ó. Tu iria no boca a boca pra salvar o amigo? Fez boca a boca no Camelo, hein? Não foi, Mário Lima. Eu estava lá. Não A foi? história do Camelo, nosso operador de externa, Silvio foi o seguinte. Machado. Jogo em Criciúma, Grêmio e Criciúma, no Heriberto Rilse. Equipe da Guaíba, Mário Lima, narrador. O nosso motorista, o Márcio Paixão. Silvio Camelo, operador de externas, e eu como repórter. Tô lá na beira do gramado e tal, daqui a pouco correria, sai um médico do Criciúma correndo na cabine, e um repórter lá de Criciúma diz assim, olha, tem algum rapaz da imprensa do Rio Grande do Sul que passou mal lá. Eu disse, ué. Eu olho assim, só tá o Mário Lima abanando com a camisa aqui, o Camelo deitado, eu não vi o Camelo, só vi o Mário Lima assim. O Camelo teve um piripaque, cara, e o nosso motorista, o Márcio Paixão, É uma grande figura. que é uma grande figura, chegou e chamou no boca a boca. E foi pra animar o cara, reanimou. é muito fácil, né? Aí ele assim, pá, velho, esse velho tem boca de Marlboro. Chegou o cabelo. Informações. Aí eu contei aqui na redação, no outro dia entra o Márcio Paixão na redação, todo mundo aplaudindo, parabéns, salvou o Foi Camelo. importante. Informações do Departamento Médico do Inter. Marcelo Lomba, negativo para Covid-19, reintegrado aos trabalhos. Saravia, negativo para Covid-19, reintegrado aos trabalhos. Então, Lomba e Saravia estão de volta.
Moisés, lesão muscular na coxa esquerda, 3 semanas fora. Moisés, 3 semanas fora. Moisés sentiu lesão no aquecimento no último jogo. Ele estava, inclusive, escalado como titular no aquecimento, sentiu e entrou o Léo Borges. Guerreiro inicia processo de recuperação com a fisioterapia após ser submetido a uma artroscopia no joelho direito. Agora, interessante essa do Moisés, porque hoje é dia 20 e alguma coisa, né? 21? 22. Abre a janela no dia 1º de julho para venda de jogador, não é? Pro exterior. Para venda ou para chegada. Tá. O Léo Borges e o Peglov, eles estão acertados com o Porto. Vão por empréstimo. Aí é que tá. Se em 3 semanas o Paulo Vitor tem que chegar amanhã. Tinha dado pra trás a negociação? Não sei se é uma informação que tu tá me passando. Não, tô te agora. perguntando. Não me assusta, Zé, porque daqui a pouco eu tô sendo furado e não tô sabendo. Não, a informação é que andou. E tá esperando abrir a janela. Porque o Peglov tava fora e daí de repente apareceu no domingo. Não, veja bem, o Peglov chorou depois da eliminação. Ele está se despedindo do Beira-Rio. Não. Abre a janela, ele vai. Ele tá acertado o empréstimo, foi negociado o empréstimo dos dois para o Porto. Então, abre a janela, eles... Agora, o que pode acontecer? O Diego Aguirre olhar os dois no treino que está acontecendo agora e dizer, não, libera. Tudo pode... Mudou o técnico. Até então, eles estavam negociados e emprestados ao Porto, com multa de o Léo Borges 4 milhões de euros e o Peglov 5 milhões de euros. Esse é o valor da multa. Agora pode acontecer de mudar. Acho muito pouco provável, porque o Inter está buscando no Botafogo um lateral esquerdo, que viria para suprir a saída do Léo Borges. 5 milhões de euros? O Peglov. Esse jogador com histórico de base de seleção brasileira. Zé, mas sabe que é o seguinte, eu não vejo assim, é um péssimo negócio. Daqui a pouco ele vinga, pode ser um jogador que vai valer 500 milhões de euros, só que hoje ele tem 19 anos, o Inter não tem dinheiro, tem uma negociação, o Porto de certa forma é meio que parceiro do Inter, até na negociação do Saravia, pode estar cobrando, olha, lembra que eu te emprestei Saravia, agora tu me... Eu acho a multa baixa e arriscado, porque não há obrigatoriedade de compra, né? Não há uma cláusula, não é um empréstimo com obrigação. Emprestou, gostou, fica, não gostou, volta. Ele pode daqui a um ano voltar pro Inter e não ter rendido um centavo sequer. E aí de 5 vai valer 2. Ou pode chegar lá um ano, jogar 3 partidas no Porto B, arrebentar, ir pro principal e de 5 valer 15. E aí tá fixado em 5, tô comprando. Exato. Não, e o Porto vai e vende pra Inglaterra por um valor alto. Cara, mas esse é um negócio, principalmente quem tá com a água batendo no nariz. Ô Zé, sabe que vocês estavam falando lá no início e me veio uma coisa assim, quero colocar para debate, tá? Quero colocar para debate, que eu acho que é um tema que vai ser interessante. Vocês, quando falaram do Fernandão, do Bolatti, do Igor, etc., a entrevista que o Fernandão fala que o único que aceitou ser deslocado de função para quebrar galho como zagueiro foi o Igor, né? E é a famosa entrevista da zona de conforto, vocês lembram disso, né? Sim. Foi depois de um jogo com o Sport, num domingo de show. Pois é. Vou propor para debate. Sei, pode não funcionar, mas não é uma coisa que pode se aplicar ao Inter atual? Pode se aplicar na vida até. Em que medida tu consideras que é semelhante o que aconteceu lá atrás com o de agora? Vamos lá. Eu acho que o Ramírez errou bastante ao não aplicar suas filosofias às características de quem vai executar, correto? Mas as entrevistas ditas pelos jogadores, isso falta no debate de ontem e na interpretação que a gente tem, especialmente do Edenilson e do Patrick. E o que foi essa, na minha opinião, péssima e curta era o Osmar Loz, com o time jogando do jeito que estava jogando. Não seria também o Inter já assumir uma espécie, no seu vestiário, de zona de conforto dentro do que a gente tem nos tempos atuais? Não sei, é uma coisa que me veio à cabeça. Os jogadores parece que nesse caso, mas a gente não tem informação, é só um sentimento de quem acompanha e trabalha com a superfície, trabalha com os indícios. Não, na verdade é o seguinte, existe um desconforto dos dirigentes com alguns jogadores
porque no entender desses dirigentes do Inter, alguns jogadores não deram o suficiente na era Ramírez. E até alguns colocaram em reunião que com o dinheiro que entraria, que vai entrar do Praxedes, que se propusesse uma multa contratual com alguns. Os jogadores que estão aí no limbo com a torcida e com parte da imprensa são Patrick, Edenilson e Cuesta. Patrick renovou o contrato agora. Então esse não vingou a ideia de tem que... tudo para crescer muito com a e não vingou a ideia de que ele estaria fazendo, está fazendo para derrubar. Renovou o contrato agora. Quem renova o contrato agora não é porque está no limbo. Edenilson é uma das lideranças. E tu mesmo disse, Oliveira, que também tem tudo para crescer com a Aguirre. Sim, acho que sim. O novo técnico, aí isso eu disse também na semana passada, quando eu trouxe essa informação, eu disse, o novo técnico chega e esses caras começam a jogar pra caramba. O Aguirre vai tentar fazer, guardadas as devidas proporções, ele vai tentar fazer o Edenilson ser o seu Arangues atual. E outra coisa, eu lembro que o torcedor que agora fala mal do Edenilson, quando surgiu a fake news de que o Atlético Mineiro queria o Edenilson, porque o Rodrigo Caetano conhecia o contrato, porque largaram essa lama aí para os caras detonar o Rodrigo Caetano. Aí o senhor, não, o Edenilson, nosso o Ed, gol e não sei o que, tem que ficar. Não deu 3 meses, 4 meses, já querem o Edenilson ver pelas coisas, que ele é esse é o demônio, esse é o capeta, tem que mandar embora. Sabe, é muito difícil, sabe, é o fio da navalha. Edenilson e Patrick, nós falamos de dois jogadores. Aí, o Cristiano, viu? Pergunta pro torcedor, na hora de bater um pênalti pro Internacional, se eles não gostam do Edenilson. Edenilson e Patrick, nós falamos de 2 jogadores da seleção do último Campeonato Brasileiro, se não os 2, pelo menos um deles. O Patrick não entrou? O Patrick não entrou, mas pra mim deveria entrar. E o Edenilson entrou e não seria absurdo que o Patrick entrasse também. São 2 jogadores que foram muito bem no último Campeonato Brasileiro. É que nesse momento onde as coisas não funcionam, tem que ter muito cuidado para não fechar os olhos e sair atirando para tudo que é lado. Tem que saber diagnosticar o problema. É muito... E não é algo fácil de se fazer, tá? Nós aqui fora, por exemplo, o famoso nós da imprensa, nós temos hipóteses. O torcedor tem hipóteses também. Se o torcedor quer achar que o Edenilson é o problema do Inter, o torcedor pode achar, é direito dele achar. Eu acho que não é. Eu acho que Edenilson tá muito mais para solução do que para problema. O mesmo vale do Patrick. Se Edenilson e Patrick eram soluções de um time que foi vice-campeão brasileiro e que jogou bem com 2 modelos diferentes, Kudê e Abel, como nós já debatemos 600 vezes, por que agora, 3, 4 meses depois, eles passam a ser problema? Eu acho que não é por aí. Eis a questão. Eu acho que o Inter tem outro tipo de problema. Não me parece, Guimarães, que seja propriamente uma zona de conforto. Me parece que é um grupo disposto a entender modelos de jogo, disposto a se encaixar nesses modelos, porque se ele não fosse um grupo disposto, ele não se encaixaria em 2 modelos tão diferentes, como o de Abel e Kudê, mas um grupo que não foi potencializado. Pelo contrário, ele piorou com o técnico anterior. E quando saiu o Ramírez e entrou o Osmar Loz em 2, 3 jogos, talvez por uma ausência de comando, talvez enfim, não dá para fazer um diagnóstico definitivo em 2, 3 jogos. O grupo acabou sucumbindo. Talvez agora com a Aguirre, um técnico inteligente, um técnico ponderado, um técnico que daqui a pouco vai saber extrair melhor as coisas desse grupo, algumas dessas lideranças voltem a ser importantes. Sabe que a Pauleira... Eu acho, Zé, só para pegar as 2 palavras usadas pelo Oliveira, eu acho que eles não são problema, a não ser que eles criem, né? Que daqui a pouco o cara... O que não parece o caso, né? Não sei. Cara, não parece, eles passaram um ano inteiro com Abel e Kudê sem criar problema. Mas nesse momento eles me parecem que, diante das entrevistas que eles falaram, que eles podem causar algum tipo de problema. Mas o que eles falaram, cara, de tão impactante? Eu acho que o que o Galhardo falou é mais impactante. Eu acho que foi claramente uma ideia de que eles não gostavam do modelo de jogo do Ramírez. Não, mas é que não tem problema eu não sei. Ramírez, né? Eu não sei se há uma disposição assim gigantesca ou se houve uma disposição gigantesca deles terem uma disposição deles quererem
assimilar aquele modelo e jogar dentro daquele modelo. Era uma A reserva de interpretação mercado, vai ter- Guimarães. Tá claro isso? Exato, eu concordo contigo. Só que eu só quero colocar que eu acho que dentro de campo não são problemas, mas também não são soluções, tá? Eles são importantes, complementos, mas se a solução do Inter depender de Edenilson e Patrick, é uma régua muito baixa. Não, mas é pra que, peraí, aquilo mas o é que Inter tem precisa. coisas diferentes aí. Foi o que eu disse esses dias. Também existe Oscar para ator coadjuvante. O ator coadjuvante pode salvar um filme, eventualmente. Não são só os protagonistas que vão ser tratados como solução. O Edenilson é um jogador que de 12 pênaltis cobrados fez 12 gols. O Edenilson é um cara que, como dissemos, foi para a seleção do último Campeonato Brasileiro. O cara que tá na seleção do campeonato não vai ser a solução? Não me parece assim. Eu não vejo. Um grupo de jogadores que rendeu super bem com o Cudê, liderou metade do Campeonato Brasileiro, que venceu 9 jogos seguidos, 10 jogos seguidos com o Abel, e que no começo eu vou lembrar de entrevistas do Edenilson e do próprio Patrick, fascinados ali com os conceitos do Ramires, porque agora tem que fazer assim, agora fazer assado, eu vou me adaptar e tal. Não me parece que esses jogadores sejam os problemas do Inter. Eles podem não ser, e realmente não são, o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Kanté, não são. Agora, eles não são jogadores tão ruins como vêm sendo nos últimos 4, 5 jogos. O que o Não Ramires estava são, tentando mas fazer... quando eles chegaram à seleção do campeonato, Zé, quando eles chegaram à seleção do campeonato, era diante, primeiro, o Edenilson ele passou a jogar bem melhor com o Abel. Ele, com o Cudê, era um jogador importante, mas não era esse cara pra gente. E a outra grande fase do Edenilson é com o Odair, o que faz a gente interpretar que o Edenilson é um jogador voltado para um modelo mais reativo, tá? O Patrick da mesma forma. E o Patrick tem uma temporada mais fora da curva. Vou lembrar que o Patrick era contestado. O torcedor não gostava do Patrick. Uma temporada mais fora da curva a partir do momento que o Abel chega também. O que faz também a gente interpretar que é um jogador mais moldado para o modelo reativo. Mas me serve, mas me serve isso. São jogadores então, que jogaram bem com o Odair, com o Cudê e com o Abel. Com o Cudê sem um protagonismo. O protagonista da era Cudê foi o Thiago Galhardo. Tudo bem, mas eles jogaram bem, mas foi o que eu disse, não se tem só o ator principal, tu pode Mas ter bons coadjuvantes também. Mas eu concordo contigo, a única coisa é que os coadjuvantes, no caso esses dois, eles não podem ser apresentados como soluções, eles são apresentados, na minha opinião, como complementos importantes, e o time é feito de complementos, tá? Pô, tem muito complemento, eu acho que a seleção brasileira de 94 não seria campeã sem Mauro Silva e Dunga. Protagonismo absoluto do Romário. Se não tivesse, se tivesse daqui a pouco protagonistas e não tivesse esses complementos, nós aqui nesse programa estaríamos dizendo, tá vendo? O Inter não tem coadjuvantes, o Inter não tem ninguém que ajude os protagonistas. Então eles são importantes também. O que falta Só ao Inter... que não é importante. Vai. Só que não é importância que talvez eles estejam se dando nesse momento. Eu acho que a entrevista do Thiago Galhardo é uma entrevista muito... para jogar pra torcida em primeiro lugar, tá? Porque é fácil tu não fazer a tua parte e chegar e dizer, falta autocrítica pra gente. Pô, esse negócio... o futebol é cheio de... eu admito o erro. O erro é meu, eu admito... Não, beleza. Mas aí é o Galhardo. Qual é o erro? O Galhardo, qual é o erro? O Galhardo, eu acho que tu resolve assim, ó. Pega o Galhardo, entrega um colete pra ele, enfia no banco de reservas, joga o Yuri Alberto. Ponto, resolveu. Eu quero focar no Edenilson e no Patrick. Pra mim, esses dois jogadores complementares. Eles não são, mas excelentes complementos. É aí que eu quero chegar. Eles são grandes. Se eles não fossem excelentes complementos, eles não chegariam à seleção de Campeonato Brasileiro como chegaram. E justamente, merecidamente. O Patrick, no caso, quando começou o trabalho do Ramires, ele não conseguia render. E a torcida não reclamou que ele fosse parar no banco, ao contrário, disse, não, o Patrick tá muito mal, é outro em relação ao Campeonato Brasileiro. E aí veio o Palácios, ele começou a colocar Tyson, ele começou a testar outras alternativas. Ele botou o Patrick de ponta direita, gente. Mas no começo ele jogava com o Patrick pelo lado dele. Sinceramente. Chegou a jogar com o Patrick de ponta direita, totalmente fora do lugar dele. Eu tô percebendo que estão querendo dividir uma responsabilidade que pra mim é toda de um técnico, que foi uma aposta que, apostou, tentou dar certo, mas foi completamente incompetente. Ele fez regredir uns jogadores que estavam jogando bem,
Como Edenilson Patrick. Exatamente. E agora, mas porque não, eu não sei, estão ensinando o quê? Que eles derrubaram o técnico? Não entenderam. O técnico tentou explicar, não entendeu. Se não entendeu, velho, Mas vai aí, fazer o quê? Toda a responsabilidade é compartilhada, Cristiano. Botar 100%, Ô Guimarães, em cima do o treinador. técnico, ele Não. piorou o time do Inter. Ele piorou. Piorou o time do Inter. Mas eu acho Piorou que o esse time debate, do Inter. a gente já fez Nós tantas tivemos vezes. esse debate no dia que ele foi demitido, cara, de quantos por cento vai pra cada um. Eu acho que o técnico é o principal culpado. Não é 100% pra ele, mas ele tem uma culpa muito maior do que o grupo de jogadores. E o meu argumento é esse. É um grupo que rendeu com todos os técnicos anteriores. Por que só com um técnico os caras não renderam? Esses dois jogadores renderam mais em modelos reativos. Isso não é um debate de passado, é um debate de futuro, porque o Aguirre falou que quer um modelo protagonista, tá? Mas Guimarães, mesmo com o Cudê, eles renderam. Tem um modelo de proposta. Mesmo com o Cudê, eles jogaram com o Cudê mais e melhor do que jogaram com o Ramires. Se a gente vai concordar, sim, tudo bem, aí assim... concordamos que eles jogaram melhor com o Odair e melhor com o Abel, concordamos. Mas também jogaram bem com o Cudê, eles só jogaram mal com um cara. Mas não reconhecer isso é tapar o sol com a peneira. Agora, o que eu via na ideia do Ramires era criar um modelo que fosse um pouco além de um vice-campeonato. Um modelo com jogadores aproveitando bastante jogadores jovens, a saúde da juventude e uma outra organização. E os jogadores mais veteranos, os jogadores veteranos começaram a sentir que estavam sendo ameaçados. Que ameaçado do quê, cara? O Heitor entrou na lateral direita e não jogou nada. O Léo Borges entrou na esquerda, não jogou nada, jogou bem contra o Bahia. Mas a lateral direita nunca foi um problema. Como não foi um problema? A lateral direita... Como não foi? Ele entrou, era pra botar o Heitor pra desbancar o Rodinei. Ele perdeu pro Rodinei. Os veteranos tiveram muita chance no Inter. O Rodrigo Lindoso passou à frente do Dourado e do Johnny. Sim, mas... E outra... Essa é a única posição que eu questiono, que o Johnny tinha que ter se lançado antes. Agora, o lado esquerdo, por que o Léo Borges não se firmou quando teve chance? Porque foi mal. Aí entrou o veterano Moisés, com todo a sua falta de futebol, e se firmou ali. E ninguém desbancou. O problema do Heitor é cabeça. Dá pra ver claramente que o jogador precisa ser estimulado mental. E físico também. Um jogador com dificuldades físicas. Podem perceber. Ele tá meio... O Heitor, ele me parece, pode ser que a minha TV esteja errada, tá? Mas ele me parece, olha que eu vou falar de algo que eu entendo bem, que é o sobrepeso. Ele me parece meio roliço, o Heitor. Sim, ele tem problemas físicos, ele não tem intensidade, é um jogador Deixa eu te fazer uma pergunta, Guimarães. Cara, ele tá até agora tentando correr atrás do Speed Mendonça do Ceará. Observe o que é a dividida do Heitor, é dividida de... eu quase falei um ato. É dividido de pé mole. Eu quase troquei o pé. Meia bomba. Isso. Segura, é dividido segura de pé pra nós mole. aí. Segura pra nós aí que eu tô com a Doca na linha, ela vai nos falar do XY8 e depois a gente retoma o debate. E eu vejo uma semelhança... Deixa eu só fazer uma pergunta pro Guimarães, permita? Ô Guimarães, tu acha que Edenilson e Patrick tem que ir embora do Inter? Eu acho que nesse momento não tem que dispensar ninguém, tem que fechar o grupo que tu tem. Mas acho que num trabalho recente o Inter deveria pensar em reformular elenco. E sim, esses dois jogadores eles deveriam ser pensados para uma permanência para 22, 23. Então a renovação do Patrick foi equivocada. Não, o Patrick tem 28 anos. Não sei se equivocada. Eu não sei se equivocada a palavra certa. Ou né? Deixá-los como nos lugares que eles pertencem, que são lugares complementares e não protagonistas, como eu acho que volta e meia eles acreditam que possam ser. E que foram até no time do Abel, time reativo. Agora, se o Inter quer mudar o estilo de jogo, esses jogadores no time propositivo, eles nunca... O Edenilson mais, tá? Eu acho o Edenilson até com um tamanho diferente do Patrick, tá? Acho que nivelar os dois é uma injustiça com o Edenilson. Acho que ele tem um tamanho um pouquinho diferente, um pouquinho maior até. O Patrick joga basicamente bem em modelo reativo. Com o Cudê ele ficou um tempo... Ele jogou bem, tá? Mas não era assim o principal destaque. Eles se tornaram principais destaques com os modelos do Odair e do Abel. A minha discussão não é discussão com relação a serve ou não serve. Eu acho bons jogadores. Se for perguntar pra mim qual o teu time do Inter, eu vou escalar os dois, tá? Eu não tenho vou escalar os dois. Não, mas então vamos pra prática. Qual jogador assumiria? Qual jogador assumiria no Inter essa carreira de protagonista? Tyson. Não, Tyson tá machucado. Domingo agora contra o Ceará. Qual jogador podia assumir o status de protagonista? Yuri Alberto, um jogador com mais status de protagonista do que esses dois.
É um jogador que eu vejo muito mais. Aliás, eu não sei se o Inter tem que pensar nisso para esse jogo de agora. O Inter tem que pensar em ter um time competitivo numa primeira medida e conquistar resultado. E eu concordo contigo quando tu colocou que não importa o modelo, o que importa é a execução de jogo. Tem que pensar em protagonismo. O que eu tô falando é médio e longo prazo. Médio e longo prazo, pensar em num time que gira. Eu falava do Grêmio, que o time não podia girar em torno do Maicon, que, na minha opinião, tem muito mais qualidade técnica. Não tô falando física. Técnica e inteligência que os dois. O time não podia girar, e acho que o Maicon não tem que ser titular do Grêmio, por questão física. E físico não é um problema do Edenilson, nem do Patrick quando ele se condiciona a isso, tá? Veja bem o que eu tô falando. Nem do Patrick quando ele se condiciona a isso. Agora, o time, porque tô vendo o Patrick cansando. O time girar em torno de Edenilson e Patrick, no modelo reativo, pode ser. No modelo que tem que se impor, dificilmente vai funcionar. Essa é a minha discussão. Esse é o meu debate. Eu acho que se o Inter pensar nos top, como Edenilson e Patrick, vai ficar com uma régua muito baixa. Bom, são 12 horas e 33 minutos. Eu estava dizendo que nós estamos debatendo aqui o futebol do Rio Grande do Sul e eu estava dizendo que eu vejo umas semelhanças entre o processo do Inter e o processo do Grêmio, mas num sentido contrário. No Inter, o Ramires buscava encontrar jovens para garantir um crescimento sustentável, de mais tempo, valorizar patrimônio do clube para garantir vendas no futuro. E no caso do Grêmio, o que acontece, a semelhança é essa. Os veteranos também estão recebendo privilégios, preferência no aproveitamento e trancando a ascensão da base. Mas a pressão está grande. Agora o Thiago Nunes parece que cedendo. A retomada dos jovens que desceram para o grupo principal é um sinal de que ele está cedendo em parte. Eu não sei se ele vai ceder agora já para o jogo da quinta-feira. Mas se ele não fizer e tropeçar, a pressão que estava há poucos dias no Beira-Rio, ela vai se instalar na arena. Ou ele encontra soluções para rendimento com resultado, ou ele vai começar a passar a se incomodar. Eu não sei o que vocês pensam sobre o trabalho dele, que o trabalho dele não tá bom. O Grêmio também, eu concordo contigo, tá? E acho que às vezes ficou ofuscado pelo momento do Inter, que é um momento meio novo, meio assim, meio turbulento, mas eu concordo contigo. O Grêmio, pra mim, tem um sério problema de pensamento hierárquico a respeito dos seus jogadores. Seríssimo problema. Eu diria que é institucional, porque também foi assim com o Renato. E pra mim foi o início da queda do Renato. O Renato que faz um trabalho muito bom lá atrás, com jovens sendo aí sim protagonistas, mas com um tamanho diferente. Estou falando de Luan, tô falando de Arthur, de Everton, tá? Esses três principalmente, jovens sendo protagonistas. Ele parece ter esquecido que os jovens foram protagonistas e insistiu numa hierarquia que é levada em conta pelo Thiago Nunes. Eu vou dizer uma coisa aqui, tá? Também para debate. Hoje eu tô levantando assim temas com mais polêmicas. Potencialmente o Fernando Henrique é mais jogador até que o Thiago Santos, cara. O Fernando Henrique é o melhor primeiro volante que o Grêmio pode ter. O Thiago joga hoje porque é experiente, tem lá a sua importância, né? Um excelente marcador. Mas o Fernando Henrique potencialmente é o melhor primeiro volante que o Grêmio tem. O Pedro Lucas, aquele menino que é meia, potencialmente é um titular do Grêmio, gente. Mas é frágil, a gente fala... Ainda não está acabada a figura do profissional. Ele é menino, ele jogou. Concordo contigo, mas ele tem duas coisas, cérebro e técnica. Isso aí tu vai dando a ele esse fortalecimento. O Léo Chu com o Luiz Fernando, se tu coloca qualquer um dos dois num outro time, tá? No Ceará da vida, pra pegar onde o Léo Chu jogou, eu tenho certeza que o Luiz Fernando sentaria no banco pro Léo Chu jogar. Certeza, o Léo Chu foi titular do Ceará. O Luiz Fernando, ele é um jogador que rende menos, então essas hierarquias só funcionam no Grêmio. Podem perceber, cara, só funciona no Grêmio. Isso foi o que derrubou o Renato. E isso é que torna o trabalho do Thiago Nunes um trabalho assim, ó, de um time... time parece entediado, sabe? Isso aí é chato ver o Grêmio jogar. Tava legal, quando os garotos entram é mais legal, mas isso também já, pra mim, tem a ver com a queda do Ferreira, com a falência da lateral esquerda. O Ferreira joga sozinho ali, não tem uma dupla para ele poder fazer as coisas, com algumas outras coisas, até com a queda de Jeromel e Kahneman. Aliás, pra mim, o Kahneman não voltou bem fisicamente também. Tem isso.
Thiago Nunes escala o time por certidão de nascimento. Já falei isso várias vezes. O Renato tinha o mesmo erro. O Thiago Nunes repete os erros do Renato. Se errar é humano e repetir o erro é burrice, como diz o ditado, eu não sei nem adjetivar o que é repetir o erro do outro. Porque o bom é não é você aprender com o erro, o bom é você aprender com o erro do outro, porque daí você não precisa errar. O Thiago Nunes chega e repete os mesmos erros do Renato. O Thiago Nunes escala por certidão de nascimento. Vamos começar com o goleiro. Por que o Paulo Vitor é o reserva imediato do Breno e não o Chapecó ou o Adriel? O Adriel é o goleiro de seleção brasileira de base. Não, tem que jogar o Paulo Vitor. Na direita, Rafinha à frente de Wanderson. Por quê? Pelo currículo do Rafinha? Por que o Wanderson não pode jogar a vez que outra, se quando o Wanderson joga, ele joga mais do que o Rafinha? E olha que eu acho o Rafinha muito bom jogador, tá? Eu acho que a direita não é problema do Grêmio, a direita é a solução do Grêmio, mas eu tô indo posição por posição. A defesa, ok, Jeromel e Kahneman são incontestáveis. Na esquerda, por que joga Cortez ou Diogo Barbosa e não se tem uma chance pro Guilherme Guedes? Eu não sei se o Guilherme Guedes vai ser o Roberto Carlos ou o Anderson Pico, não sei. Só tem um jeito de saber, que é jogando. Ele não treinou no O que eu sei é que na base do Grêmio o Guilherme Guedes ia muito bem, porque eu fiz jogo do Guilherme Guedes, eu vi ele indo muito bem. Ninguém me contou, eu vi. O meio-campo do Grêmio. Vitor Bobsin é melhor do que vários outros volantes que são priorizados por Thiago Nunes, por exemplo, Lucas Silva. Fernando Henrique. O Guimarães fala de primeiro volante. Vou dizer uma coisa para todo torcedor do Grêmio Guaibeiro. O Fernando Henrique ele é melhor segundo do que primeiro volante. O Fernando Henrique tem o melhor poder de lançamento de dentro da arena. Sabe o que fizeram com o Fernando Henrique, com o Guilherme Guedes? Colocaram para jogar a transição, colocaram para jogar brasileiro de aspirantes agora, última semana contra o Curitiba. Aliás, o Grêmio ganhou 3-1, se não me engano. E agora estão voltando ao profissional sob a justificativa patética de que não, tem que ganhar ritmo de jogo. Sabe como é que tu ganha ritmo de jogo? Jogando. Sabe como é que o Fernando Henrique e o Guilherme Guedes teriam ritmo de jogo se eles jogassem contra o Sport? E eles não teriam ido pior do que foram Cortez e Diogo Barbosa, por exemplo. Mas não, eles são jovens, né? Como diz Thiago Nunes, jovem tem que provar no dia a dia. Quem não precisa provar no dia a dia é o Lucas Silva, esse não precisa. Esse foi campeão brasileiro, como disse Thiago Nunes. Sabe por que o Lucas Silva foi campeão brasileiro? No Cruzeiro 2013? Porque o Cruzeiro tinha um técnico, que era o Marcelo Oliveira, que pegou o Lucas Silva pelo braço e disse, vem cá, ô bonitão, é tu que vai jogar. Não importa se tu tem 20 anos, 30, 40, 50 ou 8, é tu que vai jogar. Ele jogou muito e foi campeão brasileiro. Então daqui a pouco tá faltando o seu Thiago Nunes pegar um desses guris pelo braço, um Guilherme Guedes, um Vitor Bobsin, um Fernando Henrique, e dizer, olha só, vocês vão jogar. Porque vocês têm mais condição física, vocês têm mais preparo e o principal, vocês têm mais futebol do que os outros. Até um que não é veterano também se escala por certidão de nascimento. Luiz Fernando. O Luiz Fernando é 3 ou 4 anos mais velho do que o Léo Chu. Só que o Léo Chu é 3 ou 4 vezes mais jogador que o Luiz Fernando. O Léo Chu ele tem mais consciência tática que o Luiz Fernando. Ele corre mais do que o Luiz Fernando. Ele é mais útil ao time que o Luiz Fernando. Ele pode jogar nos dois lados. Ele tem um campeonato brasileiro inteiro como titular e jogando bem no Ceará, coisa que Luiz Fernando não tem. Luiz Fernando, em geral, era um reserva, e não era reserva do Real Madrid, tá? Era reserva do Botafogo. Esse é o Luiz Fernando. E aí joga Luiz Fernando. Então, assim, enquanto o Grêmio continuar sendo escalado por certidão de nascimento e não por futebol, a coisa vai continuar desse jeito. Contra o Sport, na última rodada, a média de idade do Grêmio foi a mais alta de todo o Campeonato Brasileiro. 30 anos. A defesa do Grêmio tinha Paulo Vitor, 34, Rafinha, 35, Jeromel, 35, Kahneman, 30, Cortez, 34, Thiago Santos, 31. Isso num clube que abriu a temporada dizendo que ia priorizar as categorias de base, é um tapa na cara do torcedor que comprou esse discurso. Então, enquanto o técnico seguir avalizando esse tipo de discurso, as coisas não vão funcionar. E se não mudar quinta-feira, olha o que eu tô dizendo, se não mudar quinta-feira, perde pro Santos, na Arena.
Eu vi o time que treinou ontem e ainda não está definido, mas não muda em relação ao time que jogou e perdeu para o Sport. O que pelo que entendi das informações do trabalho, Douglas Costa continua acima de peso, continua ainda em condição atlética precária e, portanto, não começa jogo. As dúvidas são Luiz Fernando ou o Jonathan Robert. Vai jogar com 3 jogadores que têm características de origem de volante. Errado. Não pode ter dúvida, Luiz Fernando ou Jonathan, não tem que jogar nenhum dos dois. Jean-Pierre no meio, Léo Chu na direita, acabou. Resolvido o problema. Ferreira na esquerda. Mas é claro. E Léo Chu na direita, Jean-Pierre não gosta do Jean-Pierre porque não gostou do branco do olho dele, eu acho que o cabelo dele pintado não ficou bonito. Põe o Darlan. Tripé de meio. Thiago Santos, Matheus Henrique, Darlan. Não quer o Thiago Santos? Não tem problema, Vitor Bobsin. A dúvida é Bobsin com ou... Não tem problema, pode botar o Bobsin e o Jean-Pierre juntos, inclusive. Aliás, era o que eu faria, Vitor Bobsin, Matheus Henrique e Jean-Pierre. Colocaria os 3, tripé de meio campo. Léo Chu na direita, Ferreira na esquerda, Diego Souza na frente. Tá resolvido o problema. Quando o técnico acerta e que potencializa o rendimento dos jogadores, a gente tem uma abordagem, né? Eu olho agora, parece que o Grêmio diminuiu de tamanho e os jogadores estão aí. Agora eu nunca vi ninguém... Nunca vi. Eu nunca vi o Luiz Fernando e o Paulo Vitor serem potencializados. Eu vejo eles jogando, agora jogar bem é diferente. Não vejo. Mas queres ver? Rafinha, por exemplo. Quando chegou o Rafinha, agora acertou e vai andar. Ele perdeu, o Rafinha esvaziou a importância do Rafinha porque o time tá... Não, mas é que na verdade o Rafinha, quando foi contratado, o Grêmio já tinha um lateral, que era o Wanderson. Afirmado. E aí o Rafinha veio naquela história do presidente primeiro negou, não queria, e aí o Renato convenceu, o Rafinha tá aí. Eu não vou questionar a contratação do Rafinha, acho um bom jogador. Eu acho um grande jogador. Acho que ele vai barrar um pouco o Wanderson, mas já tô achando que o Wanderson daqui a pouco vai tomar essa condição de titular do Rafinha. Também acho. Mas quer ver uma coisa que pesa contra? São qualidades. Quer ver uma coisa que pesa contra? Guarida. O Grêmio tá atacando, tá? Aí o Rafinha progride. Estufa o peito, calçãozinho pra dentro e tal. Ele é estiloso pra jogar. Eu acho ele muito bom jogador. E vou defender o Rafinha agora. Adianta o Rafinha. Vai fazer um tabelamento. Sim, mas quem é o cara que joga na frente do Rafinha? O Luiz Fernando. Tu entrega um merengue, toma de volta um tijolo no pescoço. Como é que vai jogar bem o Ontem Rafinha? voltou os treinos do Alisson. Eu acho... Nossa, que bela notícia. Olha só, eu acho que o Rafinha e Wanderson não tem que debater. São dois, tu joga pra cima, quem pegar, pegou. Ainda sou um pouquinho mais pro Wanderson, mas eu não vou questionar o Rafinha. Ali não é problema, ali não tem problema. É que eu tô indo além, Cristiano. A zaga... Olha, caíram de produção, mas são os dois, cara. Juan voltou ontem também. É Jeromel e Kahneman. O Juan é bom na reserva. O lado esquerdo, bom, aí o lado esquerdo Cristiano, tem que ser o Guilherme Guedes. depois eu ouvi com atenção a explanação que fez o Oliveira sobre o time do Grêmio, a escalação. O que o Thiago Nunes está fazendo de diferente em relação ao Renato Portaluppi? É alguma coisa diferente ou não? Não. Tá fazendo sim, tá piorando. Não tem, né? Não tem como piorar o que já era horroroso. Tá fraco. E o que me chama a atenção negativamente é que no começo ele mudou pra melhor. No começo ele transformou o atacante num cara mais móvel, montou um tripé de meio campo, só que acabou o Campeonato Gaúcho. O Gaúchão saiu do Grêmio, só que o Grêmio não saiu do Gaúchão. Subiu a régua. O sarrafo aumentou, o Campeonato Brasileiro é diferente. Se o Grêmio não mudar o jeito de jogar, ele perde pro Santos quinta-feira na Arena. É na Arena o jogo, né? É na arena. Se ele não mudar, ele perde pro Santos na Arena. Não, mas ele já chamou o Guilherme Guedes, né? Sim, mas chamou pra fazer turismo ou pra jogar? Ontem. Não, ele não treinou ainda. Hoje que não, mas o Zé, ele tinha descido pro transição. E ia ficar, agora parece que ele já buscou de volta. Não, ele subiu, ele baixou que era pra ganhar ritmo de jogo. Esse foi o Fernando Henrique. Não, o Guedes também. Ah, o Guedes aí só que... Não, os dois, só que aí que tá, eles rebaixaram já sabendo que iam subir depois. Só que é o seguinte, tu quer dar ritmo de jogo, tu bota pra jogar. Tu quer dar ritmo de jogo pro Guilherme Guedes, deveria ter escalado o Guilherme Guedes contra o Sport. Ele não jogaria menos do que jogaram Cortez e Diogo Barbosa.
O Grêmio é o único clube do futebol mundial que não pode fazer 5 trocas, pode fazer 4, porque uma é certa, é o lateral esquerdo. Tu começa com o Cortez, é um horror, muda pro Diogo Barbosa. Tu começa com o Diogo Barbosa, é um horror, muda pro Cortez. Então tu pode fazer 4 trocas, porque uma tá certa. Então começa com o raio do Guilherme Guedes. Imagina que um clube tem 12 pontos e o outro tem 12 menos. 0. Atlético Paranaense e Grêmio. E o campeonato tá na 5ª rodada. Agora tu pega essa realidade e transporta para o final da competição. O que tiver atrás não busca. Tu não vai ser campeão nunca, tu não vai chegar. Se o Grêmio não tomar consciência que essa posição já começa a ganhar uma distância que ela é alarmante, ele vai perder pro Santos, vai perder. Daqui um pouco começa a crise. E quando a crise começa, tudo que tá ruim fica muito pior. Então, esses alertas que está se fazendo, das teimosias do técnico, vocês viram que ele treinou ontem com o goleiro de novo. Ele vai de novo contra o Santos. Ele é apaixonado pelo Paulo Vitor? Bom, mas uma instituição não pode ficar entregue às paixões de um treinador. Não, mas é que o homem do futebol também é apaixonado pelo Paulo Vitor, que é o Marcos Hermann. O torcedor do Grêmio tem que entender que o treinador do Grêmio adora o Paulo Vitor e o Marcos Hermann, que é o cara do futebol, adora o Paulo Vitor. Eu tenho a maior torcida pelo Thiago e tenho o maior carinho pelo Dr. Marcos Hermann, uma figura queridíssima. Às vezes eu encontro ele caminhando, ele tem o hábito de caminhar ali na Nilo. Mas uma instituição não pode ficar entregue à paixão de um dirigente de futebol que adora Paulo Vitor e de um treinador que adora Paulo Vitor. Se as coisas não mudarem rapidamente no Grêmio, o Grêmio vai entrar numa espiral de caça aos culpados que é muito parecida com o que acontece no Inter nesse momento. No Inter a gente acabou de passar meia hora debatendo se Edenilson e Patrick são culpados. Eles não são culpados. Então daqui a pouco no Grêmio, escutem o que eu tô dizendo, se as coisas não mudarem no Grêmio, daqui a pouco vai estar se debatendo Jeromel culpado, Kahneman culpado. E não, esses são os caras que vão resolver o teu problema. Então não vamos enlouquecer e apontar o dedo para Jeromel e Kahneman, por exemplo. Eu citei 2 exemplos aleatórios. Já se fala do Diego Souza. Porque tá gordo, porque isso, porque aquilo. O Diego Souza faz 600 gols por temporada. O Diego Souza até debaixo d'água ele faz gol. Não venham me aplicar que é o Diego Souza o problema. Se a mecânica não tá funcionando, vamos entender por que a mecânica tá funcionando. É claro, tu tem um parafuso que tá fora do lugar. Tem um lugar que pede um parafuso, o técnico bota um prego, não vai funcionar a mecânica. Tem várias posições do Grêmio em que o melhor tá fora e o pior tá dentro. E é sempre a mesma... Eu não vou usar mais critério, vou usar coincidência. É sempre a mesma coincidência. O pior que tá dentro é mais velho, é mais experiente. O Lucas Silva tá à frente do Darlan na hierarquia do Grêmio. Isso é inadmissível. O Lucas Silva tá à frente do Fernando Henrique e do Bobson. É inadmissível. O Luiz Fernando tá à frente do Léo Chu. Inadmissível. O Paulo Vitor tá à frente do Adriel. Inadmissível. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Vem cá, não tem time que resista, né? Eu tenho assim, cara, pena do departamento de base do Grêmio. A base do Grêmio, ela é espetacular. Eu conheço o trabalho do pessoal em Eldorado do Sul. São pessoas absolutamente qualificadas. A base do Grêmio forma jogador bom a rodo. É uma das melhores categorias de base do Brasil. E aí tu revela um monte de gente boa. Chega na hora H, o treinador escolhe o Paulo Vitor e o Luiz Fernando. Cara, dá vontade de entregar os tacos. Eu fico me perguntando o Douglas Costa o que ele deve pensar, porque ele tá gordinho, mas daqui a um pouco ele entra em forma. Não, o Douglas Costa, tudo bem, eu não condeno Sim. que não comece o jogo o Douglas Costa, ele tá claramente fora da melhor condição física, é natural que ele vá aos poucos jogando, não tem problema isso. Tanto é que eu falei aqui meia hora e não citei o Douglas Costa, não tem problema ele ficar no banco. Como é que ele não deve se sentir, porque ele tá vendo que o time tá todo torto, desordenado. Né, cara? Tá torto. Então daqui a pouco o Douglas Costa vai ser tratado como problema. Não, ele chegou para resolver o problema. Então ou o Grêmio resolve rápido essas broncas, ou ele vai entrar numa espiral de caçar culpados. E aí gente que é boa vai ficar no mesmo balde, no mesmo pote daqueles que estão atrapalhando. Grêmio e Santos. O Santos é o Santos do Fernando Diniz. Ganhou o jogo do São Paulo no final de semana por 2-0. É um Santos ainda instável, tá? Ele havia perdido pro Fluminense, ele empatou com o Juventude, mas ganhou o Sansão. Mas de um jogo intenso, né?
Que é tudo Eu que o não Grêmio tem diria tão dificuldades. intenso. O Santos é um jogo de troca de passes, valorização da posse de bola. É Fernando Diniz. É o time típico do Diniz que tá chegando agora, né? Curiosidade do Santos, o homem responsável pela saída de bola, por buscar a bola lá no goleiro e iniciar a transição, é o Marcos Guilherme. Atendo alguns recados pra gente finalizar o programa de quem tá nos acompanhando lá pelo YouTube. O cara foi demitido do Grêmio, foi porque era X9, não teve a ver com o desempenho dele, sim. Não sei do que ela tá falando aqui. Tati Silveira, obrigado, Tati. Flávio Roberto do Prado, bom dia, obrigado. Rosane Gomes, cadê a base do Internacional? O time foi campeão da Copa São Paulo. Obrigado pela manifestação, Rosane, tá cobrando aproveitamento a mais. Time que foi campeão da Copa São Paulo. Guilherme Pato tá no Cuiabá, Cezinha foi pro Botafogo, Praxedes Bragantino. Os zagueiros estão aí, Pedro Henrique e Thiago Barbosa. Laterais, Lucas Mazetti segue na reserva, o da esquerda não lembro quem era. Olha que interessante, Oliveira. E por aí vai. Adriel Ramos, bom Era dia. o Léo Borges na esquerda. O Léo Borges, tá aí também. Bom dia, meus amigos da Rádio Guaíba. Aqui é o pai do goleiro Adriel do Grêmio. Estamos aqui juntos assistindo a live. Meu nome é Adriel. Valeu, um abraço. Cara. Será que é mesmo? Por que tu não leu o sobrenome? Porque tu ia, de repente, cair. Bom, não sei, tu tá lendo aí, não sei. Adriel Ramos, o nome dele. Foi pegadinha? Não sei. Bom, ele disse que é o... Eu tô saindo agora, peço permissão porque eu tenho um compromisso Não, estamos terminando. com Daqui o um minuto e veterano meio lá, terminamos. tem que levar o veterano pra tomar uma agulhada. Abraço, seu Clóvis. Boas férias aí, hein, Guimarães? Carolina Ruggeri, João Obrigado, Félix. Cristiano. Obrigado, valeu. João Félix é ruim para mediano, acompanha os jogos da base, ele é limitadíssimo, infelizmente não saiu jogador nenhum de uma base super faturada, tá dizendo Carolina Ruggeri. Cristiano Costa, e aí, Zé, bom dia, sempre na escuta, desde a época da TV Com, pois a extinta TV Com. Obrigado, Cristiano. Cristiano Costa com a gente. Maurinho Figueiro, não aguento, você só fala do Inter, estão falando de Grêmio, Maurinho, um abração. Marcelo Gotens, Edenilson acha que joga muito, mas é a cara da mesmice derrotada do Inter, precisa sair. Isaac Bastos, Zé, um abraço missioneiro, cadê a Ana? A Ana tá de férias. Tá voltando agora semana que vem, eu acho já, né? Termina essa semana, ela já volta. E o Diego Antônio Goulart disse, tem um negócio no mundo que é chamado propina, e o futebol está no mundo. Não sei por que ele está dizendo isso, mas enfim. Vamos ver aqui no WhatsApp. Ouvindo vocês em São Luís do Maranhão. São Luís Gonzaga do Maranhão. O Valdo tá nos ouvindo. Obrigado, Valdo. Diz que tá adorando o programa. São Luís Gonzaga é o santo, aquele ontem era o dia dele. Clécio, Vale do Sol. Boa tarde a todos da bancada, parabéns pela leitura de vocês que fizeram sobre o time do Grêmio. Se não escalar os melhores, vamos continuar na lanterna, em especial o Cristiano Oliveira, tá te cumprimentando pela... Obrigado, amigo. Vale do Sol tá conosco, obrigado Vale do Sol. Bem, aqui ficamos atendo o Douglas, ele tá dizendo, Zé, seria interessante ajuda a população em geral, como se recuperam os jogadores da Covid. Nenhum vai para o hospital e se recupera, qual o tratamento deles, tá dizendo o Douglas. Eles não têm o perfil que desenvolve a forma grave, eles são profissionais bem cuidados, né? Atleticamente saudáveis, com alimentação controlada, com tudo, então eles são mais resistentes à replicação do vírus. Obrigado Carlos Guimarães, obrigado Orestes de Andrade, obrigado pela sua audiência. Na sequência tem a Fernanda Bagatini com as notícias do correspondente Guaíba e depois tem o Boa Tarde Brasil com o Júlio Ribeiro. Tchau, tchau.